Um abraço, muito boa noite. Estamos começando agora o nosso programa Intrometidos. Nós, os Intrometidos, já estamos no ar nesta segunda-feira com muitas informações. Olha, você que está em casa, você vai repassando o link aí para os amigos. Nós estamos repassando o link nos grupos, para alguns amigos. Então você faça isso para reproduzir, porque hoje está imperdível. Está imperdível. Hoje o couro come. Hoje o couro come. E a gente come o couro, assado ou cru. Olha, deixa eu já trazer o boa noite aqui de Sandro Moretti. Estou no Piauí, mas vou assistir nossos amigos intrometidos. Um abraço. Zé Carneiro Carvalho, boa noite. Doca Cabral, boa noite a todos, aguardando as boas e reveladoras notícias do Intrometidos. Risonaldo Rodrigues, acho que Risonaldo, não sei se é o Coronel Rodrigues, acho que é, Coronel Rodrigues, grande coronel da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Sérgio Quirino, boa noite, bom programa. Risonaldo Rodrigues, estamos em stand-by para saber das bombas. Rosa Lins, Socorro Muniz, que mais? Edna Soares, na espera do Intrometidos. Jaraildo Santos, cheguei, será que as chuvas esfriaram o Calvário? Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Temperatura alta na Operação Calvário. Uma matéria que Helder Moura soltou hoje no blog dele e que nós vamos detalhar as histórias que são reveladoras hoje no programa. Não perca, hein? Não perca. Essa informação do Geraildo dizendo o seguinte: será que as chuvas esfriaram o Calvário? O Calvário está feita aquela carvoeira, entendeu? Por cima só fumaça, mas por dentro, amigo, tá quente. Marcília Evangelista, parabenizando antecipadamente. Memel Chaves, boa noite. Em Pocinhos, aguardando as informações dos bastidores do Calvário Girassol. É isso aí, em Pocinhos. Leone Dias, boa noite. Será que teremos alguma novidade nos blogs? Edson Petrônio, Socorro, Romualdo Costa, Edson Petrônio. Isso, um abraço a todos vocês. Helder Moura, que está à minha esquerda, começa com o seu boa noite, com o seu destaque. Marcelo, boa noite, um abraço a você. Um abraço a meu mestre Maurílio, para determinados assuntos. Para outros assuntos, a Gilvan Freire deve estar chegando daqui a pouco. Meus cumprimentos a Janildo, que está aqui conosco, e agora voltou, se reincorporou de vez, né, Marcelo? Felizmente. Agora, Marcelo estava me sacaneando, dizendo que eu faltei somente 2 anos. Tomou falta. Cumprimento a Charles. Mas o regulamento Intrometidos permite licenciamento sem vencimentos até 2 anos. Exatamente. Ele voltou logo. Se permite trabalhar sem vencimento. Aliás, e retorno também, né? E retorno também sem vencimento. Muito bem. E meus cumprimentos muito especiais às pessoas de casa, de toda a Paraíba. A gente tem recebido aqui gratas saudações. Nesse final de semana eu tive duas gratas informações, assim, para mim, surpresas. Uma em Campina Grande, eu encontrei lá um oficial que me cumprimentou, dizendo que todo o pessoal do 10º Batalhão era ligado no Intrometidos. Para mim foi uma grande surpresa, extrema surpresa. Depois encontrei um advogado num local absolutamente inesperado para mim, até falei para Marcelo e Gilvan, e ele disse que não perdia o Intrometidos. Essas demonstrações, em Campina foi impressionante, porque o oficial se dirigiu a mim na frente de um monte de gente, e eu esperava até alguma coisa, né? Porque a gente teve um momento tão difícil na Paraíba, e de repente ele disse que não, que estava ali para me cumprimentar e dizer que lá no 10º Batalhão em Campina Grande, eles assistem, os oficiais assistem o Intrometidos, ainda que contrarie determinadas autoridades. Mas, enfim, era um abraço, né? Um abraço a essas pessoas todas, e um abraço especial ao advogado Pecorelli Neto, que foi quem me surpreendeu. Me encontrei com ele casualmente, foi fortuitamente, e ele fez uma referência muito elogiosa ao programa, disse: eu adoro. Aliás, eu quero aqui aproveitar e abraçar um dirigente de um clube de Campina Grande, que Sim. pediu para mim não dizer o nome, certo? Mas disse que não perde uma segunda-feira. Eu quero aqui abraçar ele. Deve ser do 13, né, Gil? Eu não sei se é do 13 ou se é do Campinense. Eu tenho Ele tem o CSP, eu né? tenho figura do Campinense também, que inclusive querem que a gente tá fazendo um programa lá. Pois é, então. então. Eu disse que quando sair uma prisão muito importante aí, eles querem que o Intrometido seja feito lá no Bar do Cuscuz. Muito bem, muito bem. Aí, você que conhece Campina Grande melhor demais. porque lá eu só conheço o que acontece, o registro que eu gostaria de fazer na abertura, é claro que hoje, Janildo, o mote do programa vai continuar sendo a Operação Confraria, o depoimento que não houve. Não, a Calvário. Calvário. Confraria somos nós. Confraria foi engraçado, essa sem querer. Muito bem.
Será? Será que o A senhor minha está memória tendo traída pela memória. algo de mediunidade? Traído pela memória, mas vamos lá. E o fato é que a confraria ainda está rolando até hoje, né? Eu fiz uma comparação, Marcelo, há poucos dias, da confraria com a Calvário, e o fato é que a confraria são pequenas causas quando você compara com o tamanho bilionário desse escândalo da Calvário. Porque Foi bom lembrar mesmo. Sendo a confraria, a acusação de reaproveitamento de licitações. Só. Né? E agora é reaproveitamento de dinheiro público, né? Em dobro, em triplo e tudo mais. Mas aí a gente vai falar sobre a Calvário e tudo, e os desdobramentos, e essa informação que vazou hoje do depoimento de Livânia e tudo, que não falou, mas houve um interrogatório, e o interrogatório falou muitas vezes mais do que o que Livânia falou. Não é? E aí o que acontece? Eu gostaria de registrar o seguinte, que no final de semana houve um pequeno estremecimento entre não sei se é o primeiro, se é o segundo, ou sei lá que estremecimento, entre o ex-governador, Ricardo Coutinho, e o atual governador, João Azevedo. Tudo começou quando João Azevedo solicitou informações sobre a MP 280, medida provisória 280, que trata de determinadas alíquotas especiais para a criação daquele fundo de combate e erradicação da pobreza, que foi criado por Cássio e que Ricardo alterou para aumentar algumas alíquotas e atingia especialmente o setor automobilístico. E aí João foi e revogou. E isso criou um problema com o nobre Ricardo Coutinho. E outro fato importante e não menos relevante, porque essa é uma área, para mim, muito sensível, que é a área da educação, as aulas da UEPB hoje, Maurílio Batista, foram suspensas em Campina Grande por conta dos bandidos. Os bandidos invadiram a UEPB hoje pela manhã para assaltar uma agência do Banco Santander, e aí eles no tiroteio que houve, o tiroteio que houve, cerca de 16 a 17 alunos foram feridos na correria ou nos tiros e tudo mais, o vigilante também foi, e aí a reitoria decidiu suspender as aulas nessa segunda-feira, um prejuízo imenso para a comunidade acadêmica. Agora, o detalhe desse episódio, João Freire, meu mestre para os outros assuntos, você daqui a pouco vai detalhá-los, o detalhe, Janildo, é que faz um dia que o governador tinha divulgado uma mídia dizendo que tinha conseguido diminuir a criminalidade na Paraíba. Pela primeira vez, tinha conseguido reduzir a criminalidade na Paraíba, que já tinha provocado um problema com o ex, que vivia anunciando permanentemente. Na verdade, ele acaba divulgando aquilo que bate naquela discussão que o Dr. Gilvan trava, você trava, Marcelo, Maurílio, há muito tempo, que essa redução de homicídios, ela usa determinados índices que Sim. são questionáveis. A metodologia, né? Pois bem, então, a curiosidade é essa, a ironia. O governo publicou ontem que reduziu a criminalidade na Paraíba, de repente vem um negócio desse, mexeu com Campina Grande todinha hoje, paralisou as aulas da UEPB, criou o pânico. Você viu as fotos horrível dos isso. estudantes deitados no no chão da com sala medo. de aula, com as cadeiras colocadas na porta. De anteparo, né? Quer dizer, então, essa situação que nós estamos na Paraíba, porque há uma continuidade do que havia antes. Só para você não perder no embalo, né, Sim. da sua peroração. Por uma questão de educação. De educação também, mas Também. pedindo permissão. É o seguinte, essa questão dos índices de violência, dia desse eu falei com você. Tinha saído no mapa da violência. O Estado, faz 15 dias isso, um mês mais ou menos, foi? Falei com você, menos de um mês. O mapa nacional da violência tem trazido que há uma redução de homicídios no Brasil inteiro desde 2015 para cá. Tem havido uma redução substancial. Aí quando trouxe para estados, está com menos de um mês, quando trouxe para estado, a Paraíba estava ali na rabeira. Né? Tinha mais ou menos 16 ou 17 estados à frente do Brasil em volume de redução. Em volume de redução. Então, é o seguinte... A Paraíba estava em penúltimo lugar. Em penúltimo lugar. Eu mostrei ao Demoro. Mas o Demoro, dá uma olhada aí no mapa da violência que está saindo agora e está dizendo que está trazendo o resultado por estado. A Paraíba está entre os últimos colocados, quer dizer, os que menos reduziram. Exatamente. Quando você ia ver o índice de redução, você vê que o da Paraíba era irrisório. Infinitamente pequeno. Quando o secretário anuncia isso agora, eu fico com o mesmo questionamento que eu tive há 5 anos, quando entrei em rota de colisão com o secretário de Segurança Pública, dizendo que era uma mentira o que ele estava dizendo e que havia na Paraíba manipulação de dados. Nesse caso, a manipulação de informação. Não custa nada dizer
que o mapa da violência no Brasil está trazendo sistematicamente, quase todo mês, que há uma redução dos índices de homicídio e não de violência geral. Sim. De homicídio. E que a Paraíba, e colocar, por um dever de honestidade perante os administrados, colocar que a Paraíba está em tal lugar. Sim. Mas não coloca isso. Aí passa a ideia que a Paraíba está reduzindo sozinho enquanto o Brasil está aumentando. Exatamente, é isso. Então A intenção foi é uma essa. tragédia, quer dizer, termina sendo, não é uma mentira, mas é mais grave que a mentira, porque é a manipulação, é a sonegação da verdadeira informação. Não é Esse é o violento problema. isso. Violento é isso. Violência é isso. Aumento de violência é aumento de desonestidade na informação. Ou desinformação Na no verdade, lugar é desinformação mesmo. desinformação no lugar da Pois é. informação. Aí Então, vem, no dia seguinte, por ironia, né? Por ironia, vem um episódio desse que parou Campina Grande, fechou o campus, Esses ladrões não eram adversários o do EPB, governo, não? hein? Esses ladrões não eram adversários do governo. Você lembra bem dessa questão, por exemplo, de assalto de banco. Quando a gente começou a anunciar que havia assalto de banco em excesso na Paraíba, diferentemente do que acontecia em outros estados, embora em todos os estados tenha Sim. assaltos a banco, então o secretário começou a anunciar aqui na Paraíba que havia uma redução, que estava havendo um enfrentamento. Os bandidos começaram a atacar para demitir o secretário. Foi. Todo dia que o secretário dizia que havia uma redução do índice de assalto a banco, os bandidos assaltavam mais um banco. Às vezes duas cidades Agora na está mesma se noite. repetindo. Agora está se repetindo. Pronto, agora repetiu. Agora tá se Matéria do repetindo. Globo tá aqui, ó. Na contramão do país, taxa de homicídio cai em 9 estados. Então, aí, entre eles está aqui, ó. Espírito Santo, Alagoas, que era um estado extremamente violento, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí e São Paulo. Mas é o que Gilvan disse. A redução é irrisória. Aí você vai ver os percentuais. Por exemplo, Alagoas, aí reduziu. Você vai olhar, é pequeno. Se olhar o Paraíba, não reduziu os outros estados, é pequeno. Quando você olhar Pernambuco, reduziu um horror. Sim. Da Federação, São Paulo, por exemplo, é uma redução. É uma redução É o seguinte, que Valber diz com muita propriedade Unidos e... para cá. Fevereiro reduziu, digamos, 2%, vamos supor, 2%. E agora reduziu 2,4%. Aí você está dizendo que reduziu 20%. Porque é 20% sobre 4%. Você está entendendo? 20% sobre o pequeno. Sobre o pequeno. Pequeno percentual, né? Você já pensou se tivesse duas facções roubando a Cruz Vermelha? O roubo teria sido menor, porque eles começavam a se matar entre si, entendeu? E o que sobrasse talvez não tivesse roubado o montante que roubaram. Olha, seja cauteloso, porque ainda risca de morrer gente por conta da... Eu acho também. Aliás, não fale dá, embora, não dá fale ideia. eu embora. vou fora, Olha porque só eu o que não tá participo acontecendo. de Fale uma embora. facção Falar em dessa. facção, Não tem a fale embora. facção... Você agora está viciado por isso, porque nós conseguimos aqui que um cara não morresse, Sim. não é verdade? Aí você está falando em morte, não fale com segurança não, Mas que já hoje pode foi morrer gente. alertado que aquilo que você alertou em relação ao Leandro, você tem informações privilegiadas que podem acontecer também com a Olivânia. Na verdade, as informações que eu tenho, não foi Thales Gadelha que me trouxe, as informações que eu tenho é de Souza. Então, quando a gente quer saber, por exemplo, o que é a família de Livânia pensa a respeito do que está acontecendo e o que ela deve fazer segundo a família quer, Sim. a gente sabe por vias de Souza. A gente tem que saber Exatamente. Por via de Souza. Então, eu vou entrar nesse assunto, mas quando você primeiro Quando descobrir a sua mina, né? Descobrir a sua Quem mina. tá nos Mas vai ouvindo- Olha, Você já amigo, abriu uma mina hoje no artigo seu, tem uma mina extraordinária, extremamente Mas rica. vamos chegar daqui a pouco dela, porque antes tem uma provocação, Janildo. É o Leone Dias, Marcelo, você deve ter lido aí. Gente, o Capitão Farinha resolveu mesmo abandonar o programa. Abandonou. É desertor. Abandonou completamente. Todo cara que patente militar que não compra o DVD, ele é desertor. Desertor. Desertor, não é verdade? Desertor total. É desertor, é. Será que esse Capitão Farinha tem direito àquele bolsa de desempenho? Não, eu vou dizer uma coisa. Só por causa do Capitão Farinha, eu vou parar de comer pizza mesmo. Não, mas tem uma Acho que eu vou pizza lá emagrecer. esperando a gente em Campinas. Só agora fizeram uma Tá condição. longe, né, Mário? Tá Fizeram longe. uma condição, disseram que tem que ser preso um figurão, mas não disseram o tamanho do figurão, né? É que tem tamanho família, né? Tamanho pequeno. Eu já penso diferente. Eu acho que se um figurão for preso, a gente devia fazer um intrometido na porta da casa. Aí a gente faz um Vamos churrasco. procurar, vamos procurar o figurão. Há queixas aqui em relação à conexão, viu, Marcelo? Aí. Há queixas, há queixas. Há queixas em Quero relação abraçar à aqui- qualidade da internet. Quero abraçar aqui o vice-prefeito de João Pessoa, Manda Júnior, está nos ouvindo, vamos? Paulo Napomuceno, lá em Campina Grande, já mandou aqui De pra mim Helder umas 3 vezes. eu já trago seu boa noite, Maurílio. Boa noite. Boa noite. De Maurílio eu já trago boa noite e Janildo. Boa noite, Marcelo. Primeiro lembrar que hoje é dia 1º de abril, certo? Dia que tradicionalmente a gente brinca aqui no Brasil de ser dia da mentira. Eu agora me deu curiosidade, tem esse negócio de dia da mentira no mundo inteiro ou é só no Brasil? Helder Moura Ele aqui. disse é Helder. Que é Só no Brasil, só no É Brasil. só no Brasil, né? Essa história de dia da mentira.
Pois é, hoje um dia de muitas notícias, na verdade um dia de muita chuva, né, que começou com trânsito difícil para todo mundo, dia em que entrou mais uma pessoa na disputa aí pela vaga que está em aberto na Câmara Municipal de João Pessoa, desde que Eduardo Carneiro assumiu a posição de deputado estadual, a vaga de deputado estadual na Assembleia. Você já tem Carlão do Cristo, já tem Helena Holanda, já tem Marcílio e agora Cristiano na briga por uma vaga da Câmara de João Pessoa, que segue só com 26 vereadores, sem essa história se definir. Hoje completam também 15 dias que Livânia Farias está presa, né? E após 15 dias silenciada... Ela foi presa Foi dia 15 dias. 16. Dia 16 de março. Isso, Foi um exato. sábado. Nós estamos no dia 1º. E hoje faz... 1º de abril, faz 2 meses da prisão de Leandro. E aí depois eu vou voltar nesse assunto, por quê? Porque a ministra Rosa Weber negou seguimento a um habeas corpus de Michele Lousada Cardoso, lá no STF. E aí teve muita gente que disse, agora com essa negativa do STF, na verdade não foi ela não analisou o mérito, né? Ela negou seguimento ao habeas corpus. Mas já tem muita gente dizendo que com essa agora, a Michele, que tem filho menor de 12 anos, inclusive foi alegado no habeas corpus para ela ficar com a prisão domiciliar, ela pode já começar a liberar muito mais informações do que ela já contou nos depoimentos dela lá no Rio de Janeiro. Exatamente. E aí a gente começa a pensar a respeito... Você sabe quem é Fábio da Quality? Rapaz, eu soube Sem olhar que pra cá. esse Sem olhar nome... pra cá. Eu soube que esse nome... Não, eu vi hoje. Está grifado até de vermelho, não porque eu vi aqui agora. Mas eu sou um ávido leitor do blog de Helder Moura. E aí, esse nome, Fábio da Quality, me lembrou que o vereador Renato Martins, quando soltou um áudio falando um monte de coisas sobre os girassóis, citou também essa história dessa Quality, citou esse Fábio. Eu sei que está nas perguntas aí que foram encaminhadas à Livânia. Não é isso, Marcelo? Ou eu estou enganado? Não, vamos amadurecendo. Não é mentira. Vamos amadurecendo. Não é mentira. Porque Ô, Gilvan, a mentira é louvada. Gilvan, qual é o maior mentiroso que você já conheceu na sua vida? Qualquer um no dia da mentira. Sem titubear. Porque todos são mentirosos no dia da mentira. Não, nós precisamos garantir. Tirando o dia da mentira. Tirando o nós dia precisamos da garantir. Nós precisamos garantir ao soltaram uma telespectador. cola ali, Lula. Pra mim foi Bolsonaro, porque até o judeu ele conseguiu enganar. Porque você enganar judeu, é preciso você ser profissional na malandragem, né? E aí o seguinte, ele dizer que ia botar uma embaixada lá em Jerusalém, quando chega lá, apresenta o escritório, né? Nem conseguiu agradar judeu, nem conseguiu também, terminou desagradando os árabes. Essa história então, essa pra mim foi de lascar. Essa história da embaixada eu estava vendo hoje, um comentário de um jornalista da Globo News comentando que os Estados Unidos, quando foi fazer isso, demorou 9 meses para poder fazer. E se o Brasil for fazer, fatalmente vai demorar no mínimo o mesmo tempo, né? Doutor Gilvan. Boa noite a todos. Boa noite. Mentira, já que se falaram, várias culturas do mundo, não só de hoje, mas do passado, eles tinham um dia que eles ficavam liberados para mentir, né? Agora, no Brasil, o dia 1º de abril ficou marcado como o dia da mentira, porque divulgaram que o Dom Pedro tinha morrido e que depois a história da mentira do Dom Pedro. Momento cultura, você que está em casa. Não é que não você tá me provocou, fazendo nada, você me presta provocou. atenção. E aí eu fui... Por favor, Helder Moura, eu vou refazer a pergunta. Por que o dia 1º de abril é o dia da mentira? Não, é porque havia exatamente isso. Várias culturas, só repetindo, tem essa história. Os franceses têm um dia lá que eles falam de mentira, não sei o quê. Os americanos também falam de que é um dia de brincadeira para as pessoas brincarem umas com as outras. No Brasil, essa data ficou muito notável porque foi o dia que se espalhou que Dom Pedro tinha sido morto, quando na verdade não foi. Aí eles criaram um jornal, o Jornal da Mentira, que era só um fake news.
né? É o famoso atualíssimo fake news, não é isso mesmo? Mas aí no Brasil ficou dia primeiro. Fake news ou book news? Porque eu soube que o book news é 1000 vezes pior, né? Book news, Boca News? Porque você disse que coloca uma coisa aqui e o cara diz para outro já sai contando diferente, daqui a pouco... A semana passada ligaram as 13 pessoas para mim e disseram, vai sair a prisão de fulano. Eu disse, tu é delegado? Ele disse, não. Eu disse, como é que tu sabe? Não, mas estão dizendo, eu disse, meu, esse negócio de estão dizendo não cola, entendeu? Então hoje tá desse jeito, né? Eu só acredito no que você diz e no que Gilvan diz. Quando disse, vai sair a prisão, aí quando você e Gilvan dizendo, eu acredito. Para não dizer que eu não minto, né, a internet está muito boa e ninguém está reclamando. É verdade. Gilvan quer gozar, né, Gilvan? Isso você tá um descarado. Tá na linha de Thales. Como diz os internautas aqui, os robôs não estão agindo. Rapaz, eu quero parabenizar Thales. Foi de uma inteligência. Olha, Sabe o que? Que hoje é o dia dos gerações. Aprenda que ele é craque. Eu quero aqui, ele Qual tá nos medida ouvindo da lá, eu Paraíba quero mandar um todos os abraço tempos? a ele. Um alô para Paraíba Unida 123 que pediu aí. Um alô, por gentileza. Por gentileza, a gente tem que mandar um alô, né? Muito bem. Operação Calvário, ela passou esses dias agora um pouco adormecida, aparentemente. Mas para quem está em casa e ficou... O que é que houve de mudança na Operação Calvário? Foi em respeito ao dia 31 de março ou não? Não tem nada a ver com 31 de março, né, nem com 1º de abril. O que houve, que eu achei de interessante na Operação Calvário, agora que fechou mais. Estão trabalhando mais e está se abrindo menos informações. Ou seja, estão conseguindo trabalhar sem aquele acesso inteiro, que eu sei lá de onde estava vazando tanta informação da Operação Calvário, que aí... Aliás, Marcelo, me permita, eu fiz aqui esse apelo ao doutor Otávio. Eu disse a ele que tinha alguém que estava, porque não tinha cabimento. Você ia ter uma operação amanhã, aí quando você entra nos grupos de WhatsApp, tá lá, olha, a Polícia Federal tá na rua amanhã, não sei o que lá, vai pegar bem fulano, beltrano, cicrano e tal. Eu sei que parte é especulação, não é? Agora, infelizmente, o que foi que aconteceu? No outro dia teve operação, entendeu? E aí o que mais me chamou a atenção é como isso vaza, entendeu? Agora, em compensação, já teve várias vezes em que blefaram, também tem a notícia não é verdadeira e terminou trazendo prejuízo à própria investigação. É verdade. Não é verdade? Já houve fato que foi antecipado, talvez o cara tivesse até acesso à informação privilegiada. Vamos dizer aquela mesmo, né? que no noticiário que tinha havido uma busca e apreensão na casa do ex-governador, aquela foi um negócio ridículo. E provavelmente podia estar em curso, aquilo ali. Não eu foi, sei que já não, teve uma operação que não foi realizada porque foi furada, foi vazada. Futuramente vai mostrar, Maurício, que não foi ridículo, não. Futuramente vai mostrar. Para mim foi ridículo pelo seguinte... Para você foi, mas para mim não foi, não. Não, é tudo porque bem. você não Marcelo, tem a informação. Não, mas eu não tenho... A minha informação, sabe qual é, Marcelo? É que o fato seja verdadeiro. Se a ação foi abortada porque noticiaram antes, não me interessa. Interessa que a obrigação nossa é noticiar o fato em si. Eu não posso criar fato. Eu não posso chegar aqui e dizer que o erro ali, que vai ter isso, que aconteceu uma coisa que não aconteceu. Inclusive eu vi algumas figuras reclamando que o ex-governador tinha processado o blog lá, entendeu? Processar, ele pode processar quantas vezes quiser, é um direito de qualquer um. Claro. Agora, ganhar na justiça, vamos ver se ganha. Não, eu não estou me referindo em ganhar ou deixar de ganhar. Qualquer um pode processar, Maurício. Eu estou dizendo só Aliás, o seguinte, ninguém processou mais gente na Paraíba do que esse Marcelo, seu amigo aí. Eu não estou defendendo o ex-governador, não. Aliás, eu detesto essa história. Não, você estou estranhando. Eu detesto essa história de político. Tá De político processar jornalista, sabia? Eu detesto esse tipo de coisa, até porque eu já fui muito vítima disso. Agora acontece o seguinte: é obrigação de nós que fazemos a imprensa, Gilvan, noticiar as coisas certas. Por exemplo, eu não posso criar fato. Olha, quando eu digo aqui, sabe foi que aconteceu quando eu digo aqui que eu sou fã da Globo, é porque a Globo não faz isso. A Globo disse que Bolsonaro tinha demitido o ministro da Educação. Não, a Globo não disse. A Globo disse. Não. Quem disse foi uma jornalista. Sim, é de onde ela? Sim, mas não interessa. Não é foi da Globo, amigo. Não. O veículo é o jornalista, amigo. Oxe, não, ela disse é da Globo, amigo. Homem, vamos sair desse vamos lá. Tem coisas que só poderão ser esclarecidas com alguns dias depois.
Nós fizemos um debate aqui Pode que eu disse, esclarecer deixa eu o que deixa eu queira só esclarecer, fazer, Marcelo, mas não houve. deixa eu só fazer a colocação para você. Eu levantei aqui uma informação, eu disse, eu tenho a impressão, fique, não vai correr não, corra não, vai correr, vai correr. Eu pensei que você fosse buscar pizza. Eu trouxe a informação aqui de que mandado de prisão de Livânia poderia ter sido já expedido. Naquela quinta-feira que a gente fez aqui o programa. E você disse, não tem condições, porque mandado de prisão pode ser cumprido em qualquer lugar do Brasil. Claro. Naquele momento eu disse, tenha calma, Maurício, depende da estratégia. Eu poderia, naquele momento, provar você? Não. Não. Naquele momento você tinha razão, porque eu não tinha como provar você. Quando foi no sábado seguinte, quando Livânia voltou, foi presa e o mandado de prisão dela estava assinado desde o dia 13, que foi na quarta-feira. Aí eu só pude comprovar alguns dias depois. É verdade, então, Marcelo, Anderson é um jornalista que tem muita fonte de informação. Eu estou defendendo o Anderson aqui, porque foi quem trouxe aquela E informação. eu defendo a verdade. E eu defendo o Anderson porque ele é da verdade. Não é a primeira vez que ele erra. Aqui, Ele é da verdade. Dois internautas estão interferindo para dar razão a vocês dois. Um é Romero Andrade. Ele diz o seguinte: boa noite. A Operação Calvário é como no presídio, quando está em silêncio, tem algo para estourar. Isso. É verdade. Isso. Essa tem sentido demais, né? A outra é Memel Chaves. Ele diz o seguinte: eu escutei a Globo News informar a demissão do ministro da Educação. Pronto. Na época, né? Eu também vi. E chegaram a anunciar a prisão da Livânia durante a OC também. A Globo anunciou também. Anunciou. Acontece. Agora, Depois todo foi lá mundo e consertou. Agora, inclusive o doutor Gilvan disse a gente aqui, disse, olha, se a Globo... Maria Lourdinha, caindo do link. Tá igual o interrogatório de Livânia, no silêncio, né? Bom, essa informação, vazou a informação, ou vazaram esses documentos que seriam, digamos, o cerne, o coração que marcou o interrogatório de Livânia no último dia 27. Não é isso? Foi dia 27, não é isso, Marcelo? Você que é bom de datas, acho que foi dia 27, isso mesmo. Certo? E que, conforme toda a mídia nós noticiamos isso, todo mundo noticiou que ela teria permanecido em silêncio o tempo todo, acompanhada do advogado Solon Benevides, durante a audiência com o GAECO. Agora, dois detalhes devem ser observados, Janildo, já que você provocou. Primeiro, o silêncio de Livânia pode ser interpretado para a Força-Tarefa como ela está tentando encobrir alguma coisa, né? Ou tentando... Ou ganhar tempo, enfim, muita coisa. Mas essa é a coisa mais grave, ela poderia estar tentando encobrir as coisas. E o segundo é que a gente, quando pega esse documento aí que vazou, e vazou certamente da Força-Tarefa, né? Evidentemente que vazou da Força-Tarefa. A gente percebe na sequência, a lógica na sequência das perguntas, como tem mais revelações e que cabia a Livânia apenas confirmar ou não. Sim ou não, porque na verdade me parece que quando se faz esse tipo de pergunta é porque você já sabe do que se trata. E que perguntas são essas? Por exemplo, quando ele fala que os vários encontros que Livânia teve com Daniel, e Daniel, para quem não se lembra, vem a ser o líder da organização criminosa daquele desvio bilionário de recursos da saúde da Cruz Vermelha. Ele está preso no Rio de Janeiro como cabeça dessa operação. Mas ele é o líder mesmo? Será que ele é o líder? Não, ele é tido como líder. Ele é apontado pelo Ministério Público como chefe pelo da menos organização criminosa. Pelo menos na Calvário 1, 2 e 3, ele ainda continua sendo o cabeça dessa operação. É provável que tenha outros cabeças, né? Isso é mais uma hidra com várias cabeças, tá certo? Livânia foi apontada como cabeça de uma célula aqui na Paraíba. Ou subcabeça, ou sublíder, ou adjunta. Porque ela é operadora, né? Quer dizer, o operador não é o chefe. O operador trabalha para um chefe. Trabalha para um chefete, né? Pois muito bem. Então, a sequência de perguntas, e o Ivan até observava isso para mim hoje, já revela a que nível vai a investigação da Força Tarefa. Aí já mostra os vários encontros que aconteceram, não apenas no Rio de Janeiro, onde houve o flagrante de Leandro, mas também em São Paulo, além do Rio, Brasília e especialmente Goiás. E pelo que eu soube,
Todos os tickets de passagem já estão constantes do processo. Cita também uma outra auxiliar do governo, não é? Não, cita a secretária Cláudia Veras, Cláudia cita Veras. Valdson também, Waldson Souza. tá certo? Cita o Fábio da Quality. E aí a gente podia chegar a esse quality que você levantou aí. Se quiserem, a gente De pode... baixa ou alta quality, eu não sei. Quality Só um palpite antes de você entrar no Fábio, na linha do Helder Moura, que eu fiquei muito impressionado com a linha de raciocínio de Helder Moura na matéria que ele divulgou, considerando que o silêncio pode estar falando mais, ou pelo menos suficientemente, né, do que a dela subsidiar a investigação. Porque se ela quisesse protestar a inocência e se ela quisesse contestar as informações, ela ia fazer uma coisa muito útil, talvez a ela própria e às pessoas que estão por trás dela, se as afirmações dela fossem convincentes e verdadeiras. Na medida em que não são, ela prefere o silêncio, né? Agora, esse silêncio para o Ministério Público, o que é que significa de perdas e ganhos? Perda ainda nada de grave. Por quê? Porque pelas perguntas que a gente está vendo, que foram feitas pelo Ministério Público a ela, pela Força Tarefa, dá para a gente entender o volume de denúncias, de informações preciosas e de fatos a serem investigados, que estão sendo investigados, que envolve Livânia e a organização criminosa. Então, por exemplo, quando um promotor pergunta, e fulano dos Anzóis Pereira, quer dizer que será que o promotor estaria inventando ali uma figura para perguntar a Livânia? Um personagem? Quer que você conhece fulano, conhece Thales Gadelha de Souza? Não é isso que ele está sabendo. Ele está perguntando já o que ele tem como elemento da investigação. Ele está levantando para ela uma prova da investigação para dizer, olha, você está batendo nisso. Não arrudeie nem ser ausente, não, porque você vai chegar a isso. Isso aqui nós já temos. Isso aqui nós já temos. É verdade. Para mostrar a ela o volume de cerco que há em relação a ela, do qual cerco ela não pode fugir. Eles estão dizendo a ela, minha amiga, você está cercada. Se você pode ficar calada 200 anos, mas tem aqui 100 anos de investigações que chegam a você e que chegam a outras pessoas que você quer ocultar. Porque, só concluindo, porque, na verdade, a gente previu aqui antes que Livânia sofre, e o Ministério Público sofre a ação dos grupos de pressão. São os grupos intimidatórios, os mesmos grupos que atuaram para calar a imprensa aqui diante de denúncias graves, para processar jornalistas, né, para encobrir fatos, para dividir produto furto contra o tesouro, né, para dividir. Essas pessoas formam uma grande organização que não é pequena. E entre os favorecidos, entre os que contribuíram para a organização criminosa e os que se favoreceram da organização criminosa, há pelo menos aí 30 a 50 nomes de pessoas que contribuíram financeiramente, que se tiraram proveito financeiro, na verdade, que ajudaram a encobrir os fatos, que de alguma forma colaboraram com a organização criminosa. Essas pessoas não são gente pequena, não. Não é gente insignificante, não. Não é mestre de obra, não é... É tudo gente graduada, é tudo gente engravatada. Então, essas pessoas fazem um cerco às organizações. Eu fiquei muito feliz quando, ao invés de fazer esse cerco, que eles já fizeram em parte, que em parte não deu certo, a única coisa que está dando certo é o silêncio de Livânia. A única coisa que está dando certo é o silêncio de Livânia, com esse cerco todo já que a gente está vendo que tem do Ministério Público. Vindo de Souza a informação privilegiada que eu recebi hoje, então o cara se referiu a uma informação que eu dei semana passada, de que se Livânia quisesse salvar a família dela, que eu digo que é um dos alvos existenciais de Livânia. Livânia é rimo de família, Livânia é de origem pobre, na família foi a pessoa que mais cresceu, e foi a pessoa que mais se voltou para puxar a família dela, para salvar a família dela, extremamente solidária, boa filha, boa irmã, boa parente. Livânia faria qualquer coisa na circunstância em que ela se encontra hoje. Aliás, ela fez, né, Gilvan? Sim, é isso que eu estou dizendo que ela fez. Eu perguntei hoje a uma senhora aqui de João Pessoa, que é muito rica, e é rimo de família. Uma mulher extremamente bondosa com todos os seus familiares e que ganhou muito dinheiro em empresas, não em negócios públicos, em empresas. Eu perguntei a ele, conhecendo o que você já fez para o seu irmão, que tem problemas
de desvio de conduta, fez para sua mãe, que está esclerosada, fez toda a família, puxando para dentro de sua empresa, ajudando, tirando aquelas pessoas do meio e das dificuldades em que viveram, como você viveu, né? O que é que você faria por eles hoje? Se você, por uma desdita, caísse numa situação dramática dessa de Livânia. Ela disse, eu trocaria minha vida, eu daria minha vida a eles. Aí eu disse, se alguém dissesse a você que iam tirar de sua família aquilo que você deu, para sua família voltar ao que era antes, o que é que você faria? Eu disse, eu preferia morrer para salvá-los. Ela me disse. Olha, eu estava querendo extrair esse tipo de informação de um arrimo de família para saber o quanto pesa na vida de Livânia salvar a família dela. Aí um cara de Souza me ligou hoje. Isso aqui se cogita de que a família toda vai ser salva. De que a organização criminosa vai salvar a família dela, porque acha que ela dá a vida pela família. Aí ela me perguntou, aí eu perguntei a ela, e se você fosse salvar a sua família? E uma filha, eu coloquei duas situações, uma filha e uma mãe. Não coloquei nem irmão, nem parente próximo. E se uma filha sua dissesse, eu não vou aceitar isso, porque para minha mãe ser destruída e morrer por mim, aí a filha diria, eu prefiro morrer por ela. É que não ia aceitar, não ia aceitar. Né? O gesto dela, o gesto de imolar-se para salvar a própria família. A mãe também ia fazer isso. A mãe ia dizer, eu prefiro morrer para salvar minha filha, não deixar ela pagar esse preço, né? Eu não quero ser ajudada por ela para ela perder a vida dela e eu ganhar a minha. A mãe também diria a mesma coisa. Então o cara de Souza hoje me disse o seguinte, disse, a família de Livânia está dividida entre... O cara me disse, Souza, se é verdade, eu não sei, é uma informação colhida de Souza. A família está recebendo promessas de amparo. Isso não é novidade, porque eu disse aqui. Está recebendo, aí ele disse, só que o senhor está muito enganado. O senhor disse lá que se fosse para dar R$1 milhão a ele, que era o que eles poderiam perder, o senhor está enganado. Se for 5 milhões que a família precisar, tem. O cara me disse, se for 5 milhões de ajuda para a família não perder o que está perdendo, para recuperar o que está perdendo, a organização criminosa dá. Tem promessas nesse sentido. Aí o cara disse, tem assistência jurídica, está garantida assistência jurídica, tem promessa de que ela deverá receber um habeas corpus, de que ela será ajudada por instâncias do judiciário, tem promessa de que a família não vai perder um tostão do que está perdendo e vai recuperar em dobro. Os políticos da família vão ter campo. Vão ter, quer dizer, Gilvan, veja bem, porque agora o que deve, aí eu já soube hoje, não sei se é verdade, estou passando a conta pela fatura, o cara disse mais, a filha dela não está aceitando isso. A filha dela, que estava morando fora da Paraíba, fazendo um curso caro fora da Paraíba, em Minas Gerais, abandonou tudo porque disse que não ia aceitar. O cara me contou uma história que eu acho pouco verossímil, mas ele disse que não ia aceitar dinheiro sujo na formação dela e não ia aceitar que a mãe dela pagasse sozinho pela sujeira. Olha, veja bem, essa informação está à conferência. E uma coisa meio delicada é porque a gente está envolvendo uma relação familiar, né? Isso é meio dramático, né? Eu estou dizendo só que o cara me disse, via Souza, o cara me contou essa história. E ele disse, a mãe dela não vai querer que ela pague. Disse, o resto pode até querer ir na vantagem. Disse, mas a mãe e a filha não vão aceitar. Quando eu tinha feito essa pergunta a essa senhora, que é muito rica e que protege a família, eu em seguida recebi essa ligação de Souza. Eu digo, olha que é uma coincidência, é uma conferência, né? Porque a gente às vezes não sabe avaliar isso. Mas Livânia está nisso aí, pensando em salvar a família dela. Ela é capaz de fazer um ato extremo para salvar a família dela. Livânia está fazendo isso porque tem a garantia de assistência jurídica local e nacional, se precisar. Ela tem garantia disso. E Livânia tem a garantia de que haverá um esforço conjunto de toda a organização e seu raio de influência para tirá-la da cadeia. Ora, isso não é pouco, Só que, Livânia, o tempo está passando, na medida em que isso não vai se confirmando, porque o dinheiro, digamos, se que for prometido à família, não vai ser dado, porque os cabas têm medo de perder o dinheiro e não ter resultado nenhum, né? Na medida em que a assistência jurídica pode não resolver a parada, né? A promessa de tirar ela da cadeia é uma promessa de difícil execução. A história de assistência jurídica resolver tudo... Só lembrando que Lula está preso. É isso que eu estou dizendo, na Lava Jato já houve muito isso. Mas eu queria só aqui ilustrar aqui o seu pensamento de uma coisa. Eu conversava com você ali outro dia, fora do programa aqui,
Eu, você, Marcelo e Helder, Janildo não estava? Nunca deixamos e a vocês gente- sós conversando e a depois do gente falava, programa. a gente falava o seguinte, se... Janildo por a- sempre é o último a se- chegar e o primeiro a correr para casa. Se Quem essa... tem pagado mais o pato. Porque Se ele sai e a essa- gente fica reunido e às vezes como se é? lembra dele, né? Se essa jovem não falasse, aí você dizia, não tem problema. Porque é o seguinte, outros vão falar. Pode ter certeza disso. Olha, a informação que eu tive hoje é que já estão perto de chegar na cabeça do mentor intelectual dessa organização criminosa, que não é quem nós pensávamos. Entendeu? Tem uma outra figura que foi quem fez esse desenho há 8 anos atrás. E as investigações estão chegando a essa figura. Não quero. Mas é um não, mentor não, intelectual não quero e não discordar. material. Não quero discordar. Eu só Sim. conheço um chefe dessa operação. Não, você está enganado. Os outros são subchefes. Eu só conheço um chefe. Não, mas tem o grande Porque, veja criador. bem, eu conheço Não, um chefe tem- que ordenava. tem um chefe, eu conheço um chefe que tinha autoridade Mas para fazer teve- as liberações. mas teve alguém eu conheço que um levou a chefe ideia. que. Eu tenho um chefe que prometia o dinheiro aos políticos que se favoreciam. Eu Viu, conheci eu um sei, chefe que eu pagava, sei, pagava preço Concordo régio, com você. né, a autoridades para se agacharem. Eu conheço um chefe que tratava até com figuras do judiciário. Eu conheço um chefe que tentava intimidar o Ministério Pra Público. você não ser O, convidado a mi- depor. o Ministério, o Não, Ministério eu tô só Público. dizendo a você o seguinte, que quem idealizou a coisa, então as investigações estão tão avançadas, que primeiro o seguinte, não fica só na saúde, Gilvan, não fica só, eu dizia isso aqui, cantava essa bola aqui, há muito tempo atrás, eu dizia sem medo de errar, esse é um dos governos mais imorais que já passaram na Paraíba. Agora, conta essa história que você ia Entendeu? dizer. A ramificação da organização Exatamente. criminosa era na saúde. E na educação. Na educação, não é só na nisso, educação. não é não. Diversos Pode setores. ter certeza. Na administração, Gilvan, é claro, né? A administração eu que é dizia A aqui, administração olha, centralizou, Gilvan, porque eu a dizia aqui administração uma tinha o coisa. controle de muitos Olha, fornecedores. Gilvan, eu dizia aqui uma coisa, eu falava em 2 obras. 2. Na última vez que eu estive aqui, que na última segunda-feira eu estava com a garganta irritada, não tive como vir, tá certo? Então é o seguinte, eu dizia aqui o seguinte, olha, na obra do canal a Cauã Araçagi, Aliás, que eu recebi desvio- informações de Sapé que está parada a obra, porque desvio- não pagaram as Não, indenizações. Não é isso não, Marcelo. Não, É que a CGU, eu estou dizendo só as informações que estou a recebendo lá CGU e o agora. É outra coisa, é outra TCU coisa. pediram ao Congresso Nacional a paralisação da obra, porque tem um desvio de mais de 40 milhões. Ah, tô entendendo. Entendeu? Aí você vem aqui para a obra do viaduto... Do Cristo. Do viaduto do Geisel. Fichinha. tem- Vai dizendo, Não. que eu vou endereçar o Ministério Público com a informação. Gilvan, Agora, vai, diga. 46 Fichinha, milhões de fichinha, reais fichinha. milhões de um desvio de uma obra, Fichinha. você acha pouca coisa? Fichinha, porque eu vou Aí dizer. você vai ao seguinte, você vai para o viaduto do Geisel, certo? Quase 5 milhões. Quem está dizendo isso não sou eu não, quem disse isso foi a CGU. Então, meu irmão, não era só na saúde e não é só na educação, não. Eu soube que tem prefeito aí que não consegue dormir, que passou por Secretaria de Educação e está só esperando a bomba estourar. Entendeu? Por quê? Porque era um governo que não tinha secretário, Gilvan, tinha tarefeiro. Tinha tarefeiro. Ou você se submete a fazer as tarefas, ou então você não está demitido. Ó, rapaz. estão pedindo aqui para ler aqui a parte do depoimento, Marcelo. Era importante, né? Estão me pedindo aqui. Mas Gilvan disse que tem uns valores muito maiores, eu fico Mas, cavaleiro Gilvan, aqui pra ouvir. Depois disso aí, Tem depois uma disso aí. pergunta. Eu vou Logo, endereçar logo. o Ministério Público agora. diretamente. Estão me logo. pedindo para eu fazer essa pergunta aqui. Helder foi que escreveu. Aliás, Helder, quem conseguiu essa documentação. A pergunta é o seguinte: os promotores perguntaram a Livânia. Só um adendo, antes de você começar a ler, Marcelo, lembrando que das duas partes aí, o advogado da Livânia, Sheine Asfora. Asfora, contestou isso aqui. Ele ligou para mim. Agora, Helder Moura, com base na sua fonte e com a credibilidade que ele tem na fonte, ele reafirma Sim, é verdade. que essa documentação é autêntica. Não é só verdade, não. É que tem mais coisa. Agora imaginem Exatamente, só é a É porque situação. eu publiquei só um pedaço do Os que eu recebi. promotores perguntando a Livânia: Livânia, você tem conhecimento de um imóvel? Aí pergunta esse imóvel, que fica na cidade de Souza. Aí os promotores sabiam de que era imóvel. Você tem conhecimento de um imóvel na cidade de Souza, que é da Cinep,
que foi feito o contato Pronto. com Tatiana. Já foi para outro canto. Não, que foi feito o contato com Tatiana, da Cinep, Tatiana Domiciano. Sim, é o que diz aqui, ó. E que quem pagava o galpão de 11 mil metros quadrados era Leandro. Então, quer dizer, esses... Ele já tem a informação. Ele Olha, já tem- 11 mil metros quadrados é maior do que o hiper. É maior do que um hectare. Maior do que o Um hectare. hectare são 10 mil metros. Olha aqui. É quase o tamanho do shopping. Uma das perguntas era exatamente essa que o Marcelo pontuou aí, ó. Imóvel da Cinep de Harley, que é irmão de Livânia. Harler é irmão. Irmão de Livânia. Quer dizer que eles também, naturalmente, pelo que vazou aqui... Você vai ver pelo trecho aqui, são todos os parentes dela que estão envolvidos. Aqui, ó. É como se ele dissesse assim, deixa o dossiê 1. Livânia, você sabe disso? Pronto. Aí abre o dossiê 2. Pronto. Livânia, você sabe sobre isso? É nesse sentido que as perguntas foram feitas. Imóvel da Cinep de Harley, contato com Tatiana da Cinep, que aí Tatiana também passa a ser citada. Leandro pagava os boletos do galpão de 11 mil metros quadrados. Quem pagava era o Leandro para o irmão dela, o irmão do Livânia, que é gravíssimo isso, quer dizer, um terreno de 11 mil metros quadrados. Agora, se foi Leandro que passou essa informação, então certamente os promotores na pergunta não colocaram uma informação que eles tinham, Sim. que Leandro passou, exatamente para a Livânia não saber tudo. Por exemplo, será que se Leandro fazia os pagamentos, comprou a casa de lá de Livânia e ele foi pagar a casa que Livânia comprou, será que ele, quando foi pagar esses boletos aqui, era ele que pagava para ele ou era pedido de Livânia? Ou era Livânia que dava o dinheiro? Quer dizer, começa a surgir um monte de pergunta. Eu não sei, mas os promotores nessa altura estão sabendo de quem era o dinheiro. E diz mais aqui, apartamento de Fábio, da Quality, que Harley reside. Olha aí, veja isso. Quer dizer, quando chega um grau de informação desse aqui, está difícil. Porque eles já sabem que Harley reside no apartamento que é de Fábio da Quality. E Fábio da Quality é aquele que você trouxe a informação há pouco, que fez uma locação milionária de carros para o Estado. Daqui a pouco a gente pode detalhar isso aí. Esse né? é da Quality. Exatamente. Aí tem aqui, o que ela sabe É de Goiás, né? de Goiás. O que é que você sabe sobre os e-mails de Coloral e Lucas? Lucas é sobrinho, né? Sobre os veículos Gol. Ela pagou pelos carros. O Lucas é aquele que foi nomeado por Daniel Gomes. Esse Harley é aquele aí. Harley é o irmão dela. Coloral é o sobrinho. Lucas também é sobrinho. E Lucas foi nomeado na Organização Social em Saúde por Daniel Gomes da Silva. Então havia de fato, eles eram pessoas muito próximas do Daniel. Porque a pedido de Livânia, certamente, né? Daniel nomeou ela na Insaúde, que é uma outra organização social. Aí fala aqui, ó, emprego de Lucas na Insaúde foi a pedido de Daniel. Aí vem agora, que aqui envolve aqui a família realmente de um modo geral. Salas comerciais, reunião com Maria Alice, custaram 280 mil as salas, que foram aquelas salas objeto do mandado de busca e apreensão. Veja que eles chegaram lá, não chegaram de graça não, eles sabiam o que é que ia procurar mesmo, quer dizer, o pessoal da Força Tarefa. Em nome de Elvis, Elvis disse que pagou parte no imposto de renda, estão em nome dele. Elvis é o esposo ou ex-esposo, eu acho que é ex-esposo. Pagamentos feitos por Gabriela, que me parece que é sobrinha, né? Na conta de Maria Alice, que era a proprietária anterior. Cargos de Gabriela, quer dizer, cargos para Gabriela, porque Gabriela não pagava o próprio financiamento da faculdade. Veja como o nível de informações que o GAECO tinha. Que só fez essas indagações porque sabia, né? Montar escritório com Gabriela para lavagem de dinheiro. Gabriela declarava no IR... Isso aí é um dossiê pesadíssimo. Pesadíssimo aqui, ó. Envolve muita gente. Gabriela declara imposto de renda, saques e transferência na conta de Gabriela de propina. Quem ocupa as salas atualmente seria a Gabriela. E pagamento daquela BMW, que já saiu na delação anterior, por Leandro. Deu 30 mil de entrada com dinheiro de propina. Quem deu dinheiro foi Leandro, agora a gente fica sabendo, não é isso? Como foi pago o apartamento de Lucas, que é o sobrinho, a Sagres de Leila não tinha, já que Sagres de Leila não tinha como pagar. Esse é apenas um trecho. Eu recebi vários, mas eu publiquei apenas esses 2 trechos aqui da delação, do interrogatório. E aí, como você falou, Janildo, eu recebi a ligação, Gilvan, do advogado Sheine Asfora. Ele me tratou com muita elegância. Eu gosto muito de Sheine, ele é um advogado muito preparado. Ele me ligou e disse, olha, eu não estava no dia da audiência, quem estava no dia da audiência acompanhando a Livânia era Solon Benevides,
Eu não estava, porque eu estava numa outra audiência. Numa das... Comigo. É com você, coincidência. Que era uma ação de Rodolfo com Gilberto Carneiro, né? Aliás, vocês estão com uma convivência muito íntima. Quando o Sheine não está com o Helder, está com o Gilvan, está com o Rodolfo Pinheiro Lima. Por isso isso é uma família. É porque Sheine, diferentemente de outros advogados de Ricardo, não é arrogante. Não é extremamente tratável. Ele é um advogado elegante, ele é consciente do papel que no mínimo exerce, elegante. Um advogado ético. Exatamente. Porque tem uns advogados aí que tiveram apelidos até grotescos por conta do tratamento. Por exemplo, Doutor, o quê? Bufalo Bill. Doutor Peidão. Chegaram até. Quem gosta muito dele é Laura, né? Então, veja, o que acontece. Então, ele me procurou com muita fineza, o Sheiner. Eu tenho ligação com ele por conta de Campina, porque eu era muito próximo de Raimundo das Fora, o pai dele e tudo. Então, veja, aí ele pediu... Apesar de já de ter atuado em ações contra mim, né? Sim, mas é contra mim também, não é? Então, aí, resultado, ele pediu para dizer que, na verdade, estranhou o advogado, no caso foi Solon, quem estava presente, e não o Sheiner, mas quem mandou a nota foi Sheiner, dizendo que não consta desse questionário. Aí eu voltei para minhas fontes, algumas fontes minhas. As chamadas fontes primárias. Aí eu fui nas fontes primárias e perguntei. Quando você foi Houve algum colocar- equívoco aqui? Ele disse, não, tem mais coisa aqui. Logo eu vou cedo- logo lhe mandar, vou logo lhe mandar. Olha, logo cedo, quando você falava comigo, eu lhe dizia exatamente isso. Sim. Disse, não, a fonte É boa, é saudável, boa. saudável, Aí saudável. você disse, eu disse, então pronto, se é boa. É saudável. Porque... Tá certo? Aí a fonte até brincou, disse assim, diga ele que manda a cópia do depoimento, que ele pode muito bem mandar, já que ele estava lá, que ele manda a cópia e a gente coteja, para saber se é verdade ou não. Então, veja, esse aqui é apenas um trecho, né, Marcelo? Tem muitos trechos. Agora, se refere aqui, viagem a Brasília em 2014 com Leandro, encontro com Lenilton e com José Nilson. Recebeu o dinheiro da Quality com Fábio. Esse Fábio da Quality aparece aqui 2 vezes. E aí mostra o seguinte, aqui, em tese, a interrogada teria uma proximidade, uma liberdade muito grande com o Fábio. Porque o Fábio é o da Quality, que tem o maior contrato de locação de veículos do estado da Paraíba. Só no ano de 2014 foi 28 milhões de reais, só a locadora dele. Que aí houve um detalhe aí que chamou a atenção. Semana passada, o Tribunal de Contas fez a apreciação das contas da Secretaria de Administração. Aí aprovou a prestação de contas anuais da Secretaria de Administração, mas os conselheiros, por unanimidade, doutor Gilvan, pediram para abrir uma inspeção especial de contas sobre 4 empresas. 3 delas... É uma tomada especial de contas, né? É uma inspeção especial de contas. E aí 4 empresas, uma de fornecedora de combustível, que faturou 41 milhões de reais, e as outras 3 locadoras. Entre elas a Quality, que teria faturado 28 milhões de reais com locação de veículos, e aí tem esse Fábio. Porque o Fábio emprestou o apartamento dele, pela informação que está na pergunta, emprestou o apartamento dele para o irmão de Livânia morar. Então, vai morar no meu apartamento, o Haller, né? É a primeira informação. A segunda informação é o seguinte, que o Fábio da Quality entregou dinheiro entregava dinheiro também para o grupo. E a outra informação é sobre esse galpão. Aparece o Haller novamente. Esse galpão de 11 mil metros quadrados, que foi lá conversado com Tatiana Domicílio. Ok? Muito bem, voltamos, olha aí. Voltamos, muita gente que está aí, né, aguardando. Mas
É aquela coisa, né, rapaz? Essa internet na segunda-feira, ela é ainda um mistério. Não sei nem se voltou ainda. Já deu uma melhorada, né? Essa internet, ela tem uma briga com os intrometidos. Ela tem uma briga com os intrometidos. Na segunda-feira, a questão de internet aqui em João Pessoa é uma questão séria. Já ligamos aí, é NET essa empresa? Charles, é a NET, né? Pedi o pessoal da NET aí que nas segundas-feiras não deixem o sistema cair desse jeito, meu caro Janildo. Não, e só avisando para o pessoal que é o seguinte, independente de ser robô, de entrar para derrubar, de ser problema na internet mesmo, que acontece também, a gente está fazendo um esforço aqui para manter o programa no ar no mais absoluto respeito que nós temos a você, telenauta, que nos assiste todas as semanas, mas informar que por conta dessas chuvas também pode ser que tenha dado algum problema, e se cair de novo, infelizmente, a gente, até por uma questão também de respeito a vocês, a gente vai suspender. Mas se Deus quiser, agora segura, né, Charles? Tomara Deus. Vamos lá, Marcelão. Estávamos discutindo a questão do galpão, dos pagamentos. A Geri, né? Paramos na Geri, não foi? Paramos. Na Geri. Geri com a Quara? Não. Com as varas. A gente estava falando a respeito da Geri, que foi a OS contratada para administrar 3 UPAs, a UPA de Guarabira, a UPA de Princesa Isabel e a UPA de Santa Rita. E Patos é o Hospital Peregrino Filho. A maternidade Peregrino Filho. Inclusive, semana passada, a juíza lá de Patos, a juíza do trabalho, determinou o bloqueio de R$2.800.000 do Estado, da Secretaria de Saúde, lá na fonte, antes de repassar para a Geri, para que fosse garantido esse dinheiro para pagamento de salários atrasados dos médicos, dos enfermeiros, dos trabalhadores. Você vê que quando a justiça quer tomar uma providência correta, toma imediatamente, né? Quando pega um juiz que tem vontade de tomar uma providência em defesa de prejudicados e que não seja, digamos, leniente com os grupos que atuam e que saqueiam o recurso público, quando pega um juiz dessa forma, toma uma providência como essa que ela tomou, que é uma providência muito correta. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês. Eu estava analisando essa semana. Vejam só que situação nós estamos no estado da Paraíba. Nós temos uma OS, uma organização social, envolvida com desvio de dinheiro, pagamento indevido a empresas contratadas, empresas que não comprovaram serviços feitos aqui, muitas delas empresas no Rio de Janeiro. Essa empresa já levou dos paraibanos R$1 bilhão, que é a Cruz Vermelha, e o atual governador insiste em manter esse contrato, como se ele tivesse a obrigação de manter o contrato, porque ele sabe que a Cruz Vermelha botou dinheiro sujo, dinheiro de propina, na campanha dele o ano passado. João Azevedo poderia cortar essa amarração corrupta, dá a entender aos paraibanos, a nós, e me corrijam se eu estiver equivocado no meu raciocínio, que eu acho que é lógico. Se João Azevedo está sendo obrigado a manter esse contrato à força com a empresa envolvida em corrupção, em que o diretor dela está preso no Rio de Janeiro com diversos mandados de prisão contra ele, mandado aqui do desembargador Ricardo Vital, mandado da juíza lá do Rio de Janeiro, era o chefe, segundo o Ministério Público, da organização criminosa, e o governador do estado da Paraíba disse que não, vem dizendo que não, que está tudo em ordem. Já foi preso Leandro, que era assessor, que quem ia buscar as caixas de vinho de dinheiro, já foi preso a secretária e ele dizendo que está tudo em ordem. O desembargador Ricardo Vital, então, já assinou 4 mandados de prisão preventiva, não é prisão temporária, não é prisão preventiva. Prisão preventiva do Daniel, da Michele Cardoso, da Livânia Farias e de Leandro Nunes. 4 pessoas presas. E o governador João Azevedo faz de conta, sinceramente, isso não acontece no Estado sério, não, que não da tá nossa nação. De nada. Aí, não sabe de nada. Ele mantém um contrato com a Cruz Vermelha, no meu entender. É como se alguém estivesse obrigando a eles. Não. A Cruz Vermelha botou dinheiro na campanha o ano passado e agora ela está exigindo que o contrato seja mantido. De gratidão. Eu tenho dívidas ainda de gratidão. Dívida de gratidão, embora na corrupção. Aliás, a pergunta que estão fazendo aqui, Marcelo, no WhatsApp, é o seguinte: mas o Hospital de Trauma não está sob intervenção? Se ele está sob intervenção, não está mais sob a gestão, pelo menos nesse mês,
porque desde o mês passado que houve a celebração da intervenção. Então, se está sob intervenção, não tem que pagar a Cruz Vermelha. Ei, Aí a pergunta é, apesar da intervenção, está sendo paga a Cruz Vermelha? Ei, e mais do que isso, Helder Moura, será que nesse período que está sob intervenção reduziram os gastos do hospital de trauma? Ah, eu quero ver essa conta. Porque se antes estava pagando a assessoria de quanto que Nominando falou, de 4, sei lá, que deu um total de 4 milhões, um arruma de dinheiro, se os serviços estavam todos superfaturados, se a contabilidade, até os escritórios de contabilidade estavam superfaturados, se está sob intervenção, tem que baixar. Por essa Tem que mesma, baixar por essa imediatamente. mesma ordem e força de argumentos, eu não consigo entender como foi feito um TAC para que o Estado continuasse operando nessa área através de organizações de saúde. Eu não entendi, até hoje não entendi. Graças a Deus não entendi e nem estou procurando entender, porque vou ter, digamos, muitas frustrações, porque eu tenho dificuldade, digamos, intelectual de compreender isso. Porque, veja, o Estado privatizou um serviço essencial. Deu errado. Né? Além de dar errado do ponto de vista operacional, deu errado do ponto de vista moral, que é o que é mais grave. Porque foi descoberto que não se tratava de uma organização operosa, mas se tratava de uma organização que administrava crimes, né? crimes de uso de dinheiro público, indevido de dinheiro público. Então, veja bem, mesmo assim, João Azevedo abriu a boca e disse que ia continuar operando através de organizações sociais, que ia fazer nova seleção. Quer dizer, se tivesse, pelo menos, a cautela de dizer, vamos averiguar a dimensão dos erros, né, e vamos corrigir isso. Se tivesse dito pelo menos isso, que seja através de organizações sociais, se existir no mercado organizações limpas, ou então através do próprio Estado, porque afinal, desde que fundaram o Estado, que o Estado é que faz esse serviço. Basta você aconselhar com o Maranhão, né? Desde que fundaram o Estado. Veja bem, mas o que aconteceu? João Azevedo disse na bucha que ia continuar a operar através dessas organizações. Foi verdade. Manter, e os deputados do governo, a começar pelo líder Ricardo Barbosa, afirmam que o melhor modelo é esse mesmo, de organização social, ninguém vai mesmo mexer. Mesmo Ricardo Coutinho, quer dizer, o ex e atual, né, mesmo Ricardo Coutinho dizendo que estava um pouco surpreso com isso, mas a organização tinha produzido bons resultados. A gente sabe que não tem bons resultados. Se quiser saber como é que operava, vá saber dos servidores do trauma hoje, que é que eles dizem, do que eles eram obrigados a fazer, né, e a esconder. Ô, Gilvan, é uma conta simples, me parece, desculpe interromper você em plena peroração, mas vamos lá. Quanto custa o Hospital de Trauma de Campina Grande, que atende mais do que o de João Pessoa? Quanto custa? Porque lá não tem OS. Lá não tem OS. Bem menos, Essa é uma pergunta que a gente já fez aqui várias vezes e eu nunca vi. E não tem resposta. A secretária de Saúde não responde. Lá não paga propina também, né? Não sei. Agora, o fato é que tem um hospital de trauma em Campina Grande que atende mais do que o de trauma pelo Estado, pela administração direta do Estado. Pela administração direta do Estado, e funciona bem. Por que aqui lá funciona bem e aqui não funciona? Então, juntando adicionalmente esse seu argumento, eu queria perguntar o seguinte: por que o Ministério Público Estadual e Federal se juntaram para, em cima de uma investigação que só estava começando e que já trazia um lamaçal imenso, né, resolveram fazer um TAC, dando a João Azevedo as condições legais para continuar operando através de organização de saúde? Ora, é lógico, porque o Ministério Público, eu compreendo em parte porque o Ministério Público fez isso, porque ele queria o seguinte: como o João Azevedo está muito ousado, querendo fazer, como se dissesse assim, querendo fazer da forma que vinha fazendo antes, né, não está preocupado em sanear o processo, então nós vamos parar o bonde agora e vamos botar ordem. E parar de pôr critérios, pelo menos alguns critérios. Aí estabeleceram os critérios que não são diferentes dos critérios que já existiam no tempo de Ricardo Coutinho. São os critérios da lei. Ricardo Coutinho não cumpriu a lei, João Azevedo também, na linha que ia, não cumpria a lei. Aí botaram um taco para João Azevedo cumprir a lei. Ora, é uma aberração o governante sofrer um tipo de intervenção para cumprir a lei. É como se dissesse: você é obrigado agora a cumprir a lei, porque agora você vai ser vigiado, vai ser monitorado no cumprimento da lei. Então, isso é uma intervenção, a rigor é uma intervenção, é uma desconfiança clara com relação ao gestor, não é? Mas em cima de uma investigação, uma precipitação, porque a investigação pode trazer um resultado que não recomende mais o Estado a operar através de organização de saúde. Porque o resultado concreto da investigação será esse.
é um erro absurdo, é uma calamidade, é uma criminosidade à parte o Estado operar através dessas organizações que nem tem resultado técnico bom e o moral é impossível aceitar, a administração aceitar. Então nós estamos diante de um dilema. O João Azevedo se dá o luxo de dizer, como aliás Tião Gomes disse na coluna dele, no dia seguinte o Estado foi isento de qualquer responsabilidade. Não, mas ele disse na coluna dele, né? Então é o seguinte, ele passou a versão, como ele é porta-voz, ele passou a versão do Estado com relação ao TAC. Quer dizer, ele primeiro se apropriou do TAC para tirar proveito dele e anunciar como uma medida que era uma medida de apoio ao governo, quando na verdade é uma medida de intervenção e uma medida de censura. Mas o público leitor tem o mínimo de sensibilidade para ver. Mas deu o governo também, mas deu o governo também, deu o governo de João Azevedo a autoridade para não reclamar da intervenção. Eu discordei, doutor Gilvan, na primeira vez que ele disse isso. E depois, em conversa por telefone, eu também discordei, doutor Gilvan. Eu fui analisar as coisas, doutor Gilvan tem toda a razão. Sabe por quê? Porque quem estava naquela reunião, assinando aquele termo de ajustamento de conduta, sabe quem era? Doutor Eduardo Varandas, representante do Ministério Público do Trabalho. Não sei se o doutor Eduardo Varandas estava ou era... Não, ele não estava. Ele não foi, mas o representante... Eu até me surpreenderia se ele tivesse, né? Mas ele não foi. Ele não foi porque o coordenador do Ministério Público do Trabalho é outro. Quem foi o coordenador do Ministério Público do Trabalho. Foi o Ministério Público Federal. Porque é o seguinte, eles estão indo de encontro ao que as autoridades de fiscalização estão recomendando. Todo julgamento que tem no Tribunal de Contas do Estado, o acórdão que sai, por unanimidade dos conselheiros, é pedindo o cancelamento do contrato da Cruz Vermelha Brasileira. Primeiro ponto. Vamos lá, o segundo ponto. O doutor Eduardo Varandas, que naquela oportunidade estava representando o Ministério Público do Trabalho, lá em 2011, o que é que ele pedia na ação dele? O cancelamento do contrato com a Cruz Vermelha Brasileira. Como é que vai um representante do Ministério Público do Trabalho agora assinar um TAC, como quem diz assim, já que eu não consegui o cancelamento, vão pelo menos fazer um TAC. Eu concordo agora, doutor Gilvan, o senhor me convenceu. Porque essa história de dizer uma empresa envolvida numa corrupção que envolve mais de R$1 bilhão na Paraíba, só na área de saúde, só no trauma. Porque tem o IPSEP com o Hospital de Mamanguape, que é ligado à Cruz Vermelha Brasileira, o IPSEP, Hospital Metropolitano, a Geri no Hospital de Patos, na UPA de Princesa Isabel, que é um escândalo a história da Princesa Isabel, a UPA de Guarabira é um escândalo, a UPA de Guarabira. Patos também é outro escândalo. Lá em Patos está terrível a situação. Aí tem a Geri, o IPSEP, tem a Cruz Vermelha Brasileira. Em saúde? Aí em saúde já é na área de saúde, de educação, né? É impressionante, porque o nome é em saúde, mas foi quem privatizou as escolas. Essa que é a companheira do irmão do ex-governador, é a superintendente. O Lucas, sobrinho de Livânia, a pedido do Daniel. A pedido do Daniel. Perguntou. Então, toda a educação. Com toda a educação. Então, o senhor tem toda a razão. Família competente. O senhor tem toda a razão. Eu acho que foi uma imprevidência do Ministério Público. Foi uma inoportunidade fazer isso em cima de uma investigação que vai constatar que foi um abuso e uma temeridade que o Estado jamais poderá passar por isso. E uma autorização para João Azevedo. Porque o que está no TAC não é diferente do que está na lei. Se João Azevedo desobedeceu a lei, pela mesma razão, ele pode desobedecer o TAC. Eu vou dizer só essa aqui para vocês. Viu, Maurício? Anunciado a empresa que vai ser escolhida. Eu vou dizer a vocês aqui o ridículo que está esse Estado da Paraíba. Um governador que sequer tomou pé da situação, como disse bem o doutor Giovanni. Primeira entrevista, não vou continuar com as organizações sociais. Como se fosse uma coisa do coletivo, não fosse dele. Já tivesse feito uma reunião antes, tivessem dito desse jeito. Quer dizer, todas elas envolvidas em falcatruas aí, contratando empresa do Rio de Janeiro, contador do Rio Grande do Sul. E aí você vê o seguinte, o ridículo a Paraíba. Nós tivemos que contratar um oficial da Polícia Militar para ir tomar conta de uma unidade do tamanho do Hospital de Emergência e Trauma. Um tenente... Porque você tem um corpo de médicos no estado da Paraíba que você chama 6, 8, 10 médicos, faz um conselho, bota ali no trauma, que eles vão botar para funcionar com menos dinheiro do que a entrega à Cruz Vermelha, Helder. É só pegar o pessoal de Campinas e botar
Pois é. Resolve. Não, É. Marcelo, pior do que isso é o seguinte, eu passei aqui o tempo todo dizendo que você sabe da minha admiração por João Azevedo, para mim ele é um cidadão honesto, às vezes você fica contestando ele, mas eu Você vai terminar sendo o gestor da Não, saúde. Não. Mas aí o seguinte, o que eu não entendi... Secretário de saúde, Se mano. eu fosse não João, entendi. botava você lá. Por Não, nós mano. você é o Não. indicado. Por nós Porque- você é o não, indicado. Pelo menos eu ia Deixa agora terminar. saber que não... O que eu não entendi foi João esperar que uma secretária dele, ou um secretário, não interessa, né, fosse preso para poder ser demitido, rapaz. Quando a gente dizia aqui toda hora, João, afasta essa moça, e não é só ela não, tem mais gente, João. Afasta o núcleo que veio do governo passado e que está dentro do teu governo. Afasta para tu não ter decepções maiores. Entendeu? E aí João acha que não, ia para dar entrevista e dizer, não, há só uma suspeita, não sei o quê. Ora, que suspeita que nada, rapaz. Diante dos fatos, Ricardo defendeu Livânia e acusou o Ministério Público. Mas Que, aliás, a João única também coisa fez. boa que Ricardo fez nesse episódio todo Mas da ele Calvário tem que fazer isso. foi o ataque que ele fez ao Ministério Público. Aí feriu os brios, Ô, de quem a gente confia João, que você esteja queria- realizando o mas melhor, você o melhor queria que trabalho. ele fizesse o quê, João? Acusou a Só tem uma Justiça, saída. acusou o Ministério Público, acusou os investigadores E a imprensa? e defendeu Livânia. Quem Ricardo Coutinho defender, prepare que vai dar problema. Ele defendeu Lula, Lula foi preso. Ele defendeu aquele menino do Botafogo, como era o nome, diretor do Botafogo, lá o empresário. Breno Moraes, ele defendeu lá no evento Botafogo, Breno foi... Quase que ia, foi né? Não, foi afastado. Foi como é que afastado, chama? é verdade. Foi afastado do banido, futebol, foi banido do futebol. futebol. Ele defendeu Livânia, Livânia foi preso. Então, eu peço a presa. É bom pedir ao ex-governador que não fique mais defendendo ninguém, porque senão no outro dia... Marcelo, quem será essa Se empresa? isso é isso, ele vai terminar defendendo o Helder, viu? Segundo Quem será essa empresa aqui? Mundo raciocínio, Tour. É Mundo- bom que ele se defenda. Quem será essa empresa aqui? Mundo Tour. Porque eu fui investigar para saber a origem. Mundo Tour, porque ela está. Turismo Mundial, Conta a Turismo história, Mundial. Conta o contexto. conta o Empresa, Depósito empresa tá aqui. Mundial de Turismo. Ó, tá aqui citado no interrogatório. A Mundo Tour foi utilizada em lavagem. E Cici Livânia participou da operação. A pergunta seria essa. Depois do depósito encontrado com Maria Laura Caldas, aquela carneiro da casa do Costa e Silva. Sim. Sim. Se ela sabe do depósito que foi encontrado com Maria Laura, também feito para a Mundo Tour. E aqui fala também em várias passagens da Mundo Tour. O detalhe é que eu fui investigar essa Mundo Tour e descobri que essa empresa ela é uma loja que funciona dentro do Hotel Nacional, em Brasília. Hotel Nacional? Brasília. Gostando dos hotéis mais antigos de Brasília, não? É o mais antigo, o mais famoso e tudo. Imaginava Gilvan morou lá no Hotel Nacional. Pois é, o Hotel Nacional, loja 16 do Hotel Nacional. Loja 16. Aí, Gilvan, você que Tô tem uma olhando o percussiência site muito particular, deles aqui. eu gostaria de ouvir sobre essa história da Mundo Tour. Gilvan, você Uma conhece... empresa que tem Os- apenas uma loja. Olha, ultimamente os hotéis têm sido muito visados na Operação Calvário. Né? Tem. Na verdade, os negócios têm sido feitos sempre nos Em quartos hotéis, de hotéis. em hotéis. Né? E entregam no Até as garrafas de vinho, né? Que vinho. agora tem vinho, Então, era- então, por exemplo, o ramo hoteleiro tá na moda, tá em alta. Quer dizer, isso é o estímulo ao turismo da O Paraíba. e-mail é paulo@mundotour.com.br. Tô olhando aqui o site da Mundo Tour. Ao site também, não é isso? Porque é Eu mais estranhei fácil demais chegar ao site depois como é que você já usa uma tem empresa de informação Brasília numa operação dessa? Quer dizer, veja que Não, mas todas as empresas que atendiam aí o pessoal da Cruz Vermelha, de Brasília, Rio, teve durante o julgamento nas contas do TCE um comentário nesse sentido, denominando que diz, rapaz, o troço mais perto que tem que eles contrataram é Brasília. O resto Olha, é São Paulo, é Rio. Essa fama dos hotéis de serem, digamos, bancos disfarçados, operadores bancários disfarçados, isso cresceu tanto que arrombaram o hotel em Brasília. Não foi? Os ladrões foram e detonaram o hotel. Porque já diz, aqui tem transação boa, viram muito movimento, aí abandonaram a rua e foram para dentro do hotel e arrombaram o hotel essa semana, né? Ô, Helder, você Final de que é semana. especialista em Bruno Ernesto, tem alguma novidade ou não? especialista em quê? Pelo amor de Bruno Deus. Ernesto. Não, eu acompanho, como todo mundo da imprensa acompanha, essa ação, que começou como inquérito, hoje é um processo. E Já é processo? é um processo que pode ser uma ação penal, a gente não sabe. A primeira divulgação que saiu,
Isso aí foi uma A coisa primeira e a segunda. A primeira que saiu, No Tribunal do de TJ, Justiça. no site do Tribunal de Justiça, ele falava de uma ação penal. Portanto, ela deixou de ser inquérito para ser ação. Não só falava sobre uma ação penal, era o site do Sabe, Tribunal de Justiça, você publicou sabe o que ocorria uma ação penal. E o réu, só um único réu, o réu era Ricardo Coutinho. Aí o seguinte, Ricardo. A informação constava. Com- no site do eu estou Tribunal dizendo de isso porque, Justiça. inclusive, está sendo objeto agora de ações de Ricardo Coutinho contra jornalistas. Eu acho que ele abriu uma ação aí contra 14 pessoas por conta disso. É mais uma ação. Aí depois o seguinte, aí o advogado, até onde eu sei, o advogado de Ricardo foi ao tribunal e reclamou. Disse, olha, isso é um processo em segredo de justiça, ninguém pode saber nada disso, e logo a justiça aqui, e logo o Tribunal de Justiça divulga dados do processo, e inclusive com referência explícita a Ricardo Coutinho. Bom, aí o presidente do tribunal mandou refazer a publicação. Aí veio a outra publicação que faz referência ao nome do mesmo processo, né, no mesmo lugar, com o mesmo número, e o réu, ao invés de ser Ricardo Vieira Coutinho, saiu RVC, que é o próprio. Bom, aí Ricardo agora processa. Interessante, eu achei que não era. Agora ainda. Ricardo processa os jornalistas. Agora o que é que vai acontecer? Uma simples petição de defesa dos Jornalista? dos jornalistas, De quem né, divulgou? pedindo ao juiz para notificar o Tribunal de Justiça para informar sobre a veracidade das notícias, mata a ação. Quer dizer, Ricardo fica mais uma vez desmoralizado, como tem sido Quem ia desmoralizado. ser processado era o Mas próprio é- tribunal. Não, aí bem faz. Ricardo vai processar o tribunal? Ricardo não vai processar o tribunal, né? Evidentemente. Agora, nesse caso, A minha dúvida cruel é a seguinte: RVC, Ricardo Vieira Coutinho, é? Não, você achou que era que se nome? não for, é mera Qual é coincidência. o nome que você achou que era? Porque o processo é o mesmo. O Romualdo O Vasconcelos. processo é o mesmo, o nome do processo é o mesmo. Tá, Cascais. a divulgação é da mesma Eu vou dizer fonte, um a negócio, fonte é Gilmar. judiciária. Você acha que eu acho um absurdo que tem que acabar nesse país essa história de processo sobre sigilo? Principalmente quando. Especialmente de pessoas públicas. Eu vou dar uma de Maurílio. Eu vou dar uma de Maurílio Batista e pedir agora ao GAECO e à Justiça, o processo já está em fase judicial, parece que foi para a quinta vara um dos processos de Livânia, né, para acabarem com esse sigilo. É verdade. Porque esse sigilo está contaminando a boa imagem das autoridades. mas doutor Gilvan, sabe o que eu achei ali? Sim. É porque tem algumas. Porque, inclusive, tem uma diferença básica nessa questão, acho que é na 6ª Vara Criminal, aqui de uma pessoa. Tem lá procedimento investigatório. Então, veja bem a diferença. Então não é um processo ainda. Então, veja bem a diferença no caso de Ricardo Coutinho, no caso desses investigados aqui. Que a Livânia, tem um deles, que é a Livânia, que é Leandro, que é a Michele Cardoso e o Daniel. Está em um procedimento investigatório. Está lá, procedimento investigatório. No caso de Ricardo Coutinho, não, já tinha lá ação penal. Já tinha ação penal. Então, só para Não fazer. era mais nem inquérito, era ação penal mesmo. Na questão de sigilo. E se tratando de ação penal, tem réu. Na questão, Tem réu. Na questão de sigilo, eu concordo com o GAECO, sabe em que sentido? Porque um investigado vai e conta 8 anos de tramóia, de safadeza, de corrupção, de desvio, de propina, de empresa envolvida e tal. Você vai precisar de tempo para fazer aquela checagem. Você não pode pegar aquilo tudo e jogar já no processo investigatório e todo mundo ter acesso àquilo. Não pode, porque você vai checar. Vai checar aquela informação, vai bater aquela. Tem documento, Até tem porque câmera. tem uma delação premiada, e a delação premiada para ter veracidade... O benefício, para ter o benefício, o tem que ter benefício de ter veracidade, comprovação, é as preciso que provas. haja comprovação. Eu compreendo isso, mas eu estou Agora dizendo o eu seguinte, vou- o preço está muito alto para o Ministério Público e manter o silêncio, né, diante, por exemplo, da falta de delação de Livânia. Quer dizer, Livânia, ninguém sabe, a não ser por intermédio da gente aqui, o que pode estar acontecendo, em parte apenas, uma ínfima parte do que está acontecendo, por exemplo, com relação às investigações. Isso a gente obtendo por um milagre, né, por um milagre, porque ninguém consegue, nem na Lava Jato se conseguiu se fazer silêncio, sigilo diante da imprensa. A imprensa vazou muitas vezes informações privilegiadas do Ministério Agora, Público da Justiça Gilvan, na Lava me Jato. permita Na discordar Lava Jato. só Mas um eu acho que pouquinho. ele deveria abrir o sigilo para que a Também. opinião pública fique sabendo o que havia enquanto não chega às figuras centrais. Sabe por quê? Porque você não abre. Quando chega a Livânia, não se abre.
Quando chegar às figuras centrais, pode muitas pessoas ficarem estarrecidas. Mas por que isso? Livânia não disse isso e tal. Então, se for abrindo, vai se sabendo o caminho da investigação. O que já há, que tem muito peso, tem peso suficiente para deflagrar uma operação bem maior e chegar às outras pessoas, porque o GAECO já chegou. O GAECO já chegou às grandes figuras. Porque ninguém está contando pedaço de história, está contando a história toda. Né? Está contando a história toda. E o seguinte, está muito ramificada. Uma hora você tem saúde, outra hora na Calvário, outra hora você tem Sinep. Sinep, se o Ministério Público quiser saber, peça a relação do que foi feito dos terrenos do Sinep no Litoral Sul, destinado a centros industriais. Não, para onde foi parar? Para a mão de quem foi parar? Como é que foi feita a alienação? Se o GAECO quiser saber, GAECO procure saber o que acontece na educação. Com a rede. Esses dois trechos que Helder publicou, Marcelo, só um são 2 em 200 200 trechos. Quem sabe não esteja nesse interrogatório. Aliás, o seguinte, ainda que esteja, eu estou dizendo que a gente ajuda trazendo informações. A questão daquela desapropriação daquela terra, me parece que é da usina Aliança. Naquele terrenão ali, tem exatamente. Tem coisa ali. Onde é o terreno? Presentes generosos. O governo de Pernambuco desapropriou a parte de Pernambuco, pagou a R$25 mil o hectare. O da Paraíba desapropriou a R$3 mil e não pagou nada. Estou dizendo isso aqui porque eu coloquei um tem uma que pagou já falar passou com você, não foi, Helder? Entendeu? Agora, teve empresário aqui na Paraíba que recebeu um presente que foi um presente divino. Então. E é preciso que o GAECO investigue isso aí também. Eu vou fazer o seguinte, entendeu? Eu vou lembrar eu queria dizer, Peraí, Gilvan, só um minuto. Com relação, inclusive, ao que você estava dizendo sobre a prática do GAECO com relação a esses processos. Basta que o GAECO adote o que a Lava Jato faz. Mas o GAECO vem fazendo. Essa operação é padrão. Hoje é padrão. Gravar o depoimento padrão Lava Jato. E publicar depois. A Lava Jato não vem fazendo isso. Grava o depoimento de uma testemunha, de um dos que está preso, especialmente, e logo depois exibe na mídia, no YouTube. Qual é o problema de fazer isso? Por exemplo, o que seria de tão grave de expor na mídia a senhora Livânia Farias, que está presa, ficando em silêncio durante esse depoimento? E essas perguntas aqui sendo feitas. Que mal que isso pode causar à imagem dessa senhora que a prisão dela já não causou? Eu não vejo o menor sentido em gravar tudo isso e manter ali quietinho, a não ser que o GAECO tenha, obviamente, razões para achar que deve guardar para não vazar as investigações. Tem estratégias, lógico que tem estratégia. É diferente da nossa, né? O procedimento da Lava Jato é esse. Transparência, e quanto mais transparente for, amigo, mais a opinião pública fica do lado de quem investiga. Bom, aí eu estou dizendo o seguinte, eu quero dizer concretamente, nós estamos chegando já quase ao final do programa. Da educação. Da educação, eu vou falar, porque senão o tempo termina e eu não falo. O cabo trabalho de bairro, viu, Helder? É o cabo, é a hierarquia do cabo. Mas porque precisa de mais gente, o GAECO teve também agora um reforço. Foram passados vários promotores para o GAECO para ajudar nas investigações. Por quê? Porque a gente 4 mais para acrescentar as investigações? Exatamente. Agora, veja, você está falando do cabo. Eu estou falando se o GAECO quiser saber onde os operadores também funcionaram, né, e funcionaram bravamente entre aspas, né, na Secretaria da Educação, tem um negócio milionário chamado rede que é quase um de fio óptico. Uma rede de fio óptico, nessa área de tecnologia. É robótica. Não. O kit de robótica é outro roubo. É outro roubo, É outro roubo. Eu citei o nome aqui há pouco. Você falou, é cabo de redes. Cabo de rede. Você vai instalar. Cabeamento de redes. Cabeamento de redes. Que aquilo é feito com fibra. Hoje é fibra ótica. Fibra ótica, cabeamento de rede por fibra ótica. Com, na ponta, os equipamentos que precisa para operar, né, a transmissão. Né? Se o GAECO se deter sobre isso, peça informação à Secretaria de Educação. Peça só de 2015 para cá. Não quero ir longe, não. Peça 2015 para cá. Peça à Secretaria de Educação dos operadores também atuarem. E o GAECO tem informação sobre isso, suponho. Peça informação sobre a aquisição de insumos escolares. Né? Peça informação levando em consideração, pelo menos os últimos 4 anos, levando em consideração os meses de setembro a dezembro.
Por que setembro a dezembro? Porque como a secretaria é a que tem a maior dotação orçamentária, ela, portanto, é a que tem os maiores recursos para gastar até o final do ano. Quando vai se aproximando o final do ano e os recursos estão acumulados, porque eles não gastam, que é muito recurso, 25% dos recursos orçamentários, então eles começam a gastar. Aí gastam com os grandes negócios que geram dinheiro, muito dinheiro, assim, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de reais. Basta o que pedir à Secretaria da Educação para saber o desembolso dos recursos da Secretaria da Educação nessa área de setembro a dezembro. Eu não estou querendo o ano todo, não. O ano todo é coisa que dá muito trabalho e é muito dinheiro. Eu quero só essa fase, setembro a dezembro. Peça sobre o cabeamento, a rede de cabeamento óptico, né, e os equipamentos de ponta, os computadores, os equipamentos de ponta, porque aí é o seguinte, o GAECO vai ter aí mais um lado da investigação, onde acontecem os grandes negócios. Coincidentemente, setembro a dezembro, em anos de eleição, são os meses em que se precisa mais de recursos. Coincidentemente, é uma feliz coincidência, né? Então, o GAECO tem esses elementos, mas como isso, é para cumprir a meta, como isso está relacionado também aos operadores que o GAECO já está investigando, eu estou dando só a dica para que chegue a eles e saber até onde eles operavam, com que volume de dinheiro público. A minha preocupação, Maurílio, Janildo, meu nobre Gilvan Mestre, Marcelo, a minha inocência me exige fazer certas observações. Então, eu acho que o GAECO, dada a importância dessas investigações da Calvário, ele talvez tenha que, nesse momento, pela equipe reduzida que tem, eu acho que ele tem que centrar fogo na Calvário e ir com ela até o fim. Até o fim. Porque, na hora que ele começa a dispersar, digamos, recursos humanos, ele vai terminar também subtraindo, digamos, pessoas que estão envolvidas diretamente na Calvário. Que me parece que a Calvário é disparado. É da educação, não é brincadeira, não, que a gente já sabe. Educação maior do que a Calvário. Até secretário educação já caiu. maior do que a Calvário. Até secretário já caiu. Agora, aqui. Detran e Sinep não são todo. desprezíveis. Parece que o governo está todo. Está todo. Você não consegue encontrar uma área sadia nesse governo a julgar pelas informações que nós sabemos de bastidores e que estão se confirmando a cada dia que passa. Cada vez que a gente faz uma denúncia aqui, é interessante. Há poucos dias eu tive o cuidado, viu, Gilvan? Dada a minha necessidade de aprender com vocês, eu tive a necessidade de rever programas antigos, com 3, 4 anos, e é impressionante tudo aquilo que a gente falava aqui e fazia denúncias aqui, estão se confirmando agora com uma fidedignidade impressionante. E o povo ainda chamava de cego vidente. Não, o povo ainda dizia que a gente era abuso, a gente estava exagerando e não sei o quê. Só o Gilvan era o cego vidente. Mas foi obrigado a tirar, porque não aguentava mais a crítica. Pois então, que nós éramos... nós tínhamos uma obsessão. A obsessão era o mais frequente. Só tinha uma tinha raiva, tinha ressentimento, tinha mágoa com a figura lá e tal. E, na verdade, tudo aquilo, e se confirma agora de uma forma, com uma transparência. Porque queria dinheiro, né, Araldo? Porque, pois é, um negócio ridículo. É impressionante. Agora, o bom é que me parece que uma parte da Paraíba finalmente começa a compreender que aquilo que a gente dizia era verdade e, de certa forma, começa a nos seguir. Eu tinha falado aqui, na ausência de vocês, do que eu encontrei no final de semana, um militar em Campina Grande, eu falei para Gilvan, e o advogado, até eu mando mais um abraço para ele, é Pecorelli Neto, que eu encontrei com ele lá na granja dele, tal, por acaso. Giuseppe Pecorelli pois então, Neto. Ele já foi me cumprimentando, dizendo assim, Helder Moura do Intrometidos. Não é? Veja como isso é impressionante. Há o reconhecimento das pessoas em relação ao trabalho que esse programa tem feito. A média de audiência do programa por semana agora é 2.500. Quer dizer, e são internautas que têm um tempo de... Agora, quem está em casa, às vezes, não entende, pensa que 2.500 é pouco. Não. Mas é a questão, 2.500 aparelhos ligados, né? Isso, ligados. E mais do que isso, quando você contabiliza o tempo que essas pessoas passam nos assistindo, são 2.500 pessoas que
tem 1 hora, 2 horas de programa, enquanto o normal de audiência de programa na web aqui na Paraíba não passa de 15 minutos, de 10 minutos. O Leone está lembrando aqui que chamava a gente de viúvas de caça, olha só. Ó, meu amigo Dedé Veras fica lá em Souza assistindo na televisão, entendeu? E já chamar os vizinhos. Eu tenho um amigo que é juiz, que ele disse que na segunda-feira de noite não faz mais nada. Eu tenho várias fotos aqui. Nem se tiver jogo do Flamengo, ele disse nem se tiver jogo do Flamengo. Tenho várias fotos aqui de pessoas mostrando, reproduzindo a tela com o programa. Assistindo as suas TVs em casa. Eu sempre participei muito de programas de rádio e de televisão, eu tenho muita afinidade com isso, e participei, digamos, dos melhores programas feitos até por vocês aqui, com Marcelo José, e Helder Moura, e Janildo, e Maurílio Batista. Fizemos já estaduais, né, através de emissoras de rádio e tudo. Então a gente tem uma ideia de que quando sai, do tamanho da audiência quando a gente sai do programa. A gente tem uma ideia, né? Então, por exemplo, se você passa o dia todo e ninguém lhe fala sobre o programa, então a audiência foi baixa. Mas se você já sai do programa, as pessoas já estão ligando para dizer que assistiram, então inevitavelmente ela é alta, levando em consideração é o sinal. Então eu estou chegando a restaurantes, eu estou chegando ao shopping, eu estou chegando até porque o shopping eu vou com frequência lá perto do meu escritório, eu estou chegando ao fórum. É impressionante, é uma coisa que a gente nem conta para nos dizer que a gente está tentado pelo prestígio da audiência, né? Mas é uma coisa impressionante. E os testemunhos que as pessoas dão sobre aquilo que foi a luta da gente para manter um sistema de veracidade de informação, contra um poder imenso, que diante dele nós não somos ninguém, né? Poderíamos não ser ninguém. Hoje o poder não é nada, o poder não é mais ninguém. Diante de nós não é mais, diante da nossa verdade, né? Diante da nossa verdade. Muito maior do que nós. E com a falta de verdade, quer dizer, com a razão diminuta, tão diminuta que não pode ser mais razão em nada. Pois é. Né? E a nossa pequena razão foi alçada à condição de grande razão, né? Gilmar, às vezes a contestação, tem um ouvinte nossa, Maria José, que está nos ouvindo agora, que outro dia terminou o programa aqui, eu fiquei discutindo com o Marcelo aqui, né? Dizendo que o João era uma... Que é uma coisa muito rara, nessa discussão de vocês. Meu amigo, ela ficou brava comigo, mano. É melhor você não ir mais, não sei o que lá e tal. Foi. Você fica defendendo. Ligue pra mim, porque eu vou ficar mais animado. Agora você vê como são as coisas. Me dê munição. Ele perguntou, ele disse, você é especialista em Bruna Ernesto? Porque eu tenho, de fato, eu tenho acompanhado. Foi até você que me convenceu, foi até você que me convenceu para aderir à tese do assassinato, que eu não de execução, pois é. Que, em princípio eu não. Aí eu chego num determinado local, uma professora que eu jamais imaginei que ela acompanhasse, tal, essas coisas, nunca demonstrou que acompanhasse. Ela chegou para mim e disse assim, logo que saiu aquela matéria do que todo mundo publicou, TJ e tal e coisa, aquele negócio todo, e veio aquele barulho, e ela disse assim, eu não acreditava que isso tivesse acontecido aqui na Paraíba. Achava que você, de certa forma, exagerava quando trazia aquelas notícias. Era uma fantasia, era uma ficção, uma coisa assim. E agora eu estou impressionado o trabalho que vocês fizeram por uma mãe que luta por justiça desde 2012. Que é Inês, ela luta, Inês e Ricardo. Olha, nós não falamos sobre a imensidão de pessoas que está aqui, né, postando sempre um palpite, sempre uma opinião. Cabral está reclamando que não vai falar. Eu me lembrei o seguinte, até nos Estados Unidos. Tem um amigo meu, Gilson Gentil, ele chegou dos Estados Unidos semana passada. Então, ele estivesse lá nos Estados Unidos, ansioso para assistir o programa, como ele sempre assiste, e às vezes posta alguma coisa aqui, tudo bem. Mas ele chegou, foi segunda-feira nos Estados Unidos, vai ter hoje, logo na chegada dele. E nós faltamos aqui com um carinho devido, né, a Ana Paula Ramalho, porque ela ligou, nós estávamos aqui de gracejo aqui com outras coisas aqui, e deixamos de prestar a ela aquela homenagem que todos nós devemos, ela como escritora, né, conhecida, militante de movimentos sociais, amiga pessoal nossa, secretária do nosso Sol das Letras, né? E ela, dos Estados Unidos, e depois ela vai falar, esses caras são muito chatos, porque eu estou fora do estado da Paraíba, eu vou passar uma temporada aqui nos Estados Unidos, entrei no ar para falar com eles sobre o programa, e é isso que eles me dizem, simplesmente brincaram comigo. Quer dizer, então, assim como ela, outras pessoas ligam de São Paulo, do Rio de Janeiro, ligam do interior do estado, muito do interior do estado. Então, antes de terminar o programa, ainda tem mais parece aí uma coisa
muito interessante a vir. Grupo de Campinas, Gilvan, que quando eu chego aqui já começa. Ei, vai começar que hora? Vai começar ou não vai? Vai ou não vai? que tô dizendo aqui, ó. Até ela voltou o programa porque o marido voltou. Sim, pois é. O marido voltou, né? E Quando o marido estava ausente, ela não estava. Deixa eu fazer o registro então, do comentário dela. E ela, Olha esse detalhe, Marcelo. Aumentou muito a audiência na medida que diminuiu a pizza. Esse foi o melhor. O que fome não faz, né? O que fome não faz. O comentário de Ellen aqui. Os intrometidos são os desbravadores da internet na Paraíba. Um programa sem patrocinador, sem publicidade, sem cabresto. Vocês são exemplo de resiliência e resistência. Obrigado, Ellen. É verdade. E aí é a resposta. Né? E alguns cheios de processos. Agora você me explica, vocês que são especialistas nesse tipo de comunicação. Eu tenho aqui, às vezes tem pessoa que bota mensagem retratada. O que significa isso? Significa que ele botou, aí depois desistiu, aí já ficou lá a mensagem, aí já era. Isso já era, né? Ele já tirou. Eu só queria lembrar que realmente... Porque às vezes é uma denúncia tão boa, o cara se encoraja, vai por a gente, se encoraja, aí quando faz, aí se arrepende, né? Lembra dos processos? Fomos a primeira experiência desse tipo de programa pela internet ao vivo aqui. Tinha quem até falava que era loucura fazer esse tipo de coisa e que não vinha aqui para falar para 20 pessoas. As 20 pessoas você é ausente, suspeitamos que você comia pizza e não trazia a pizza, não chegar aqui porque você comia no caminho. Meu amigo aí você foi muito injustiçado, você foi mais injustiçado. Se você comeu a pizza, até que não foi injustiçado, não, mas se não comeu, a injustiça foi grande. Eu me lembro que eu convidei a Vaso aqui, ele disse: eu vou para um programa que só tem 24 pessoas assistindo. Aí eu disse, mas é assim mesmo, tudo começa assim, né? Vamos mandar um abraço para Ridete Magalhães. Nunca tivemos 24 não, né? Nunca tivemos 24. Flávio Rodolfo, Romualdo Costa. Nós começamos por volta de 500 pessoas, né? Hugo Maia, Everaldo Batista, Leone Dias, Flávio Rodolfo, Everaldo Batista, deixa eu ver quem mais aqui. Vitinho Menezes Game, que perguntou, disse que o pai dele mandou ele perguntar se tem programa na quinta-feira. Ele disse, olha, eu sou criança, meu pai que mandou eu perguntar se tem programa na quinta-feira. Depende. Eu vou dar uma chance aqui. Maurílio Batista disse aqui, quando a gente estava fora do ar, disse, rapaz, estão comentando muito aí que vão prender mais gente, né? Quando Maurílio disse. Aí Marcelo José só fez assim uma cabeça. Então a gente fica pensando que pode ter programa na quinta, né? Que pode ter programa. O Boca News, que isso que é pior do que o Marconi Paiva, Márcio Costa, Ellen Nascimento, Luiz Carlos, postaram um monte de laranjinha aqui, José Luiz Bozão, Wellington Carlos de Oliveira, Vamberto Dias, Romualdo, enfim, desculpa se a gente não citar todo mundo aqui, mas um abraço para todos vocês. Edvan Teté, que falou que deu saudades do argentino. Fale de Doca Cabral, porque você já falei de Doca Cabral. E, gente, agradecer por isso. Né? Mas tem um detalhe, só para encerrar. Lembrando que na sexta-feira, aliás, na semana passada, o governo tomou um revés no Tribunal de Justiça, na Câmara Civil, com relatório do desembargador José Ricardo Porto. Os engenheiros venceram uma batalha que já vinham há muito tempo contra o governo do Estado, venceram a batalha para terem a reabilitação do seu salário mais digno, que a Paraíba é o Estado que paga o pior salário para os engenheiros do Brasil. Parece que para pagamento do piso salarial, né, da categoria. Mas teve também um problema daquele negócio do ICMS dos carros, né? Sim, aí teve... Não, eu já falei no começo do programa que foi a rusga que terminou acontecendo entre o ex e o atual governador, porque o atual revogou aspectos de uma lei de Ricardo, uma lei que vem de Castro, que é a criação do Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, e que Ricardo aumentou a alíquota para atingir as empresas concessionárias. Era uma vingança contra uns líderes do setor. Vamos dizer logo os nomes. Que não votavam nele. Ele queria atingir Roberto Cavalcante e queria atingir Eduardo Carlos, os dois, que tem empresas de concessionárias de automóveis. Queria atingir também a família Carneiro. Também da família Carneiro. Isso foi denunciado à época. E não estou inventando nada agora. No tempo que ele mudou a alíquota, isso foi divulgado pela mídia, alertando que era de fato uma perseguição contra essas empresas. Aí agora João fez o reparo, diminuiu, aliás, ele anulou essa lei de Ricardo Coutinho
e voltou à alíquota original, que vem da lei desde 2004. Que tinha levado a legislação de Ricardo Coutinho, tinha levado a muita gente migrar para outro estado. Verdade. Os prejuízos aqui na Paraíba foram imensos. Imensos, né? Imenso. Empresas fecharam, diminuíram seus negócios, migraram para o Rio Grande do Norte e para Pernambuco. Sim. E agora João Azevedo sentindo o caos, né? Foi. Que era um ato só de Que perseguição. sobrou para ele, Sobrou para ele, aí ele resolveu revogar. e isso criou um estremecimento entre os dois. Algumas informações aqui que mandaram. O caso da UEPB passou em rede nacional, reportagem na Rede Record Televisão, e passou, eu acompanhei na CBN também em nível nacional. Uma informação que eu vou passar para o pessoal é que próximo domingo os movimentos vão fazer um ato cívico. Dia 7, não é isso? Próximo domingo. Que é dia 7. Próximo domingo tem um ato cívico, 4 da tarde, Busto de Tamandaré. O Maurício Renato está avisando aí ao pessoal. Um ato cívico contra a corrupção e em apoio ao GAECO, Ministério Público da Paraíba. Então, próximo domingo tem esse evento. Sábado teve a Assembleia Geral dos Oficiais da Polícia Militar da Paraíba. Presença lá do Cabo Gilberto, deputado Cabo Gilberto. E o que é que os oficiais decidiram? Decidiram que vão prestigiar uma assembleia que vai acontecer quarta-feira, dia 3, na Caixa Beneficente da Polícia Militar. E depois eles vão fazer uma Assembleia Geral de todas as entidades da Polícia Militar e vão fazer um ato público no centro da capital, cobrando do governo do Estado a Bolsa de Desempenho para os inativos e reformados e também denunciando o pior salário do Brasil dos policiais militares do Estado da Paraíba. Participaram dessa Assembleia Geral, já dessa primeira, foi no Clube dos Oficiais, sábado. A próxima será quarta-feira, lá na Caixa Beneficente da Polícia. O Coronel Sobreira, presidente da Caixa Beneficente da Polícia Militar, Coronel Maqui Cordeiro, da Associação dos Inativos, Coronel Francisco, do Clube dos Oficiais, o deputado Cabo Gilberto, e então vai ser quarta-feira lá na Caixa Beneficente da Polícia Militar. E abraçar o pessoal da Cagepa. Doutor Gilvan, o telefone que aparece aqui, Helder, Maurílio e Janildo, é o meu telefone. Então, o que é que acontece? Eu passo a semana... O povo me pedindo o link. Manda o link, eu não acompanhei. Ou então, passando informações para mim. Algumas pessoas passam... Semana eu encontrei um cara que falou muito mal de você. O cara disse, eu estou com raiva danada. Disse, porque não assistiu o Intrometido. Foi no restaurante. Disse, não assistiu o Intrometido. Disse, por quê? Disse, Marcelo José não me passou o link. Então eu passo, diga a ele que me cobre que eu passo. Aí eu queria saber de vocês o seguinte, não era a hora do Ministério Público, a Polícia Civil faz isso, tem um telefone, Polícia Federal tem... Enfim, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Seria o caso do Ministério Público colocar um telefone à disposição para informações, porque a quantidade de informações que a gente... Não, inclusive só Calvário. Por quê? Porque tem gente no recanto da cidade que tem medo de ligar, não sei para quê, aí liga para o jornalista. Mas isso já tem. Não, mas não foi criado, não foi? Mas eu estou dizendo o número para a gente divulgar, tá entendendo? Porque a população... que tem, já tem esse Olha o que é que estão dizendo aqui, que se puxar muito da quality vai terminar chegando em Cachoeira. Exatamente. E isso é procedente, Marcelo? Procede. De Goiás. Mas é assunto para outro... É porque a empresa é de Goiás. Diz que chega em Cláudio Abreu e chega em Carlinhos Cachoeira. Se não chegar em Carlinhos Cachoeira, chega numa queda d'água muito grande. Não chega? Não, porque é o seguinte... Vai passar muita água por debaixo dessa ponte. Vamos ver o seguinte, é de Goiás e vamos ver o elo de ligação, né, que foi feito aqui com a Paraíba e se esse elo de ligação já não tinha relação com Cachoeira, que Paraíba tem relação com Cachoeira. Tem relação. E tem uma coisa, esse Fábio da Quality é um camarada que ele tinha uma proximidade muito grande com Livânia. Muito grande. Ele cedeu o apartamento dele, né, para o irmão de Livânia aqui. Cedeu o apartamento. Toma aí, durma. É o que eu falo, isso é que é amigo, não é feito gentil. Outra coisa. Esse é um amigo de quality. Outra coisa, para encerrar, diz que a maior muito namorador, Fábio, muito namorador. Diz que a maior mentira do dia da mentira é esse negócio de ninguém solta a mão de ninguém. Quando apertar, solta. Agora, eu tô esperando mesmo, Gilvan, é a novela da história da Casa de Souza, que eu soube que vai ter uma minissérie. Estão preparando a minissérie. Vai ter uma minissérie. Diz que vai ser uma beleza. É uma minissérie muito romântica. É verdade. Agora... Tem muito amor naquela ação, viu? Agora... É muita paixão, Agora tem um detalhe... Pelo menos a suíte tem história. Doutor Gilvan e Helder falaram uma coisa aqui durante o programa que eu vou encerrar, eu tinha que fazer referência a isso. Quando muita gente achava
que parentes de Livânia estavam completamente inocentes nessa história, lê do engano. Lê do engano. Porque sabia sim, e dinheiro entrava na conta, movimentação, entrava dinheiro, tirava dinheiro. Então o que acontece? Se Livânia não colaborar com a investigação, com a justiça, O cinto vai apertar. apertar para a família. Agora, essa para encerrar, outra informação bomba. Já que você perguntou sobre Bruno Enésio, eu sabia que os meus fornecedores chegariam a tempo. Isso. Os autos foram entregues em carga para vista ao Ministério Público. Os autos daquele, eu não sei se chama processo, ação penal, que seja. Procedimento. Senão ele lhe processa de novo. O Tiago for olhar para ele. Porém, foi Para para. o site do Tribunal de Justiça, é ação penal. Pois bem, então, os autos foram autos, aqui fala em autos, foram entregues para o Ministério Público dar o seu parecer. Isso significa o quê, Gil? Não sei, porque pode ser cumprimento de uma diligência, pode ser oferecimento de denúncia se não já tivesse sido feito. É porque a informação que a gente tem é de que advogados atravessaram petições. E aí o juiz ou a juíza deu vista ao Ministério Público para se posicionar sobre aquele pedido, né? Ou sobre aquelas petições. Só lembrando que o nome da parte, que eu não sei de fato quem é RVC. RVC? RVC. Romualdo. Tem uma construtora aí, MC, RZC, não sei se... É um aparelho de som. Teve um internauta aqui que falou. MVR? RVC. Ele disse que era um som. É isso. Charles, valeu. Quebrou no meio do caminho aí, na metade, mas a gente deu para concluir o programa. E a gente volta em qualquer... Como é, Maurílio? A gente volta até quando? Tudo depende do GRAECO. Mas Quer dizer, ação nós estaremos aqui para comentar. Se a gente perdeu na quantidade, ganhou na quality, não foi? Tá, gostei. Essa eu não tenho nem como encerrar mal o programa. Hoje a quality venceu, viu? Eu quero dizer bem claro aqui que eu não estou torcendo aqui pela prisão de ninguém. O que é certidão de objeto Você achou de bater pino no final, Maurício? Ei, o que é certidão de objeto e pé? Vocês que são advogados. O objeto de pé é que conta a história toda do processo. Uma certidão que conta a história toda do processo. Pois então, houve uma expedição de uma certidão dessas. Bom, certamente os advogados pediram, se eles têm razão, eles pediram uma certidão para constar, que a gente chama de cabo a rabo. Porque aqui diz o seguinte, a sequência é a seguinte. Uma juntada de petição foi apresentada pelo senhor Ricardo. Não sei quem é Ricardo, continuo sem saber quem é. Aí está aqui, concluso para despacho. Aí na sequência vem despacho de mero expediente e uma certidão de objeto e pé. Aí vem 2 notas de foro e finalmente os autos foram entregues. Então é uma certidão que historia o processo de cabo a rabo. Que normalmente nos processos são abertos, você vai lá, pede uma certidão, você normalmente, e essa certidão aparece lá na tela do computador. Você vê o processo desde o início. Qual foi o dia que entrou essa Em segredo de justiça, então está tendo essa dificuldade. Aí eles pediram uma certidão. Exato. Era com objetivo. Uma certidão que e não talvez conta a tudo. certidão não possa sair se ela for capaz de revelar. Tem muita coisa, tem o negócio de Cabedelo, né? Tem aquela Lava Jato de Cabedelo, tem a Lava Jato daqui e tal, que mudar. O meu nome, o que eu Tem sugeria... muita gente para ser preso. O meu nome que eu sugeri ainda era aquele, era Lava Cruz. Eu acho esse nome muito simpático, sabia, João? Achei também, mas eu acho que é Lava Jato PB. Não sei. Bom, a metodologia é da Lava Jato, não tem nem dúvida sobre isso, né? E os operadores estão operando com a mesma dignidade dos operadores da Lava Jato. Eu acho que aquela ação praticada pelo ex-governador do Rio de Janeiro é fichinha perto da Paraíba. Se não encerrar, não termina não. Entendeu? Abraço a todos, até qualquer momento que prezar.